Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 331. Gravado em 17 de novembro. Sinto vontade de morrer agora. Basta pular a borda e não olhar para trás. Como diabos eu consegui estragar as coisas com tanta força? Quer dizer, eu tinha todo o roteiro escrito no avião, mas no momento em que subi no palco não consegui mais entender minha própria caligrafia. Até gaguejei nos primeiros segundos ao ver a sala inteira se encher de pessoas que estavam de olho em mim. No entanto, consegui sobreviver, usando os marcadores atrás de mim como orientação. Quando as pessoas começaram a fazer perguntas, senti que tinha a situação sob controle. Falei sobre como esta nova revelação poderia afetar nossa tecnologia atual, como poderíamos desenvolver satélites mais precisos e rastrear Pokémon lendários deuses puros desconhecidos, ao contrário dos Pokémon lendários semideuses conhecidos antes que outros grupos de vilões pudessem protegê-los. Tudo era administrável até que uma pessoa apareceu com uma pergunta que eu não queria responder. Se conseguirmos obter o controle desta nova aura e usá-la para rastrear Pokémon lendários, como você pode ter certeza de que esta tecnologia não cairá em mãos erradas? Minha resposta foi curta. Não podemos. A tensão na sala explodiu. Gravado em 18 de novembro, hoje chegou a carta. Era uma carta longa com muitos termos oficiais e palavras caras, mas tudo se resumia a um cessar e desistir. Porra, não consigo acreditar, eles financiaram essa pesquisa e agora querem que eu apague. Finja que não existe e limpe para debaixo do tapete. Por quê? Porque é muito perigoso. Porque grupos nefastos podem usar essa tecnologia para encontrar Pokémon lendários e prejudicá-los. Porque preferem que ninguém saiba o que são Pokémon lendários do que todos saibam. Isso é apenas besteira de alto nível. Droga, não quero queimar todo o meu trabalho, mas a Liga deixou seu ponto muito claro. Pare ou forçaremos você a parar. Ugh, por que as coisas sempre acabam assim? Gravado em 19 de novembro? Porra, gravado em 1º de dezembro? Não fui trabalhar hoje. Eu não seria capaz de ignorar seus olhares, seus rostos e seus rumores. Eu só quero dormir, então é isso que vou fazer. Minha terapeuta continua me ligando, mas eu simplesmente a silenciei. Realmente não tenho vontade de falar com ninguém. Gravado em 2 de dezembro? Recebi um e-mail estranho hoje. A pessoa que o enviou foi, na verdade, alguém que vi durante meu simpósio. Não prestei muita atenção nele naquele dia, mas ele era o remetente daquele e-mail. Acho que o nome dele era Red Bull ou algo assim. O e-mail em si também era um enigma. Quase o apaguei antes de abri-lo, mas o tédio e uma mente bêbada me fizeram abri-lo. O conteúdo era direto. Ele se apresentou como representante de um centro de pesquisa privado, e disse que estava muito interessado na minha pesquisa. É claro que primeiro pensei que fosse uma piada, algum tipo de correspondência falsa que um dos meus colegas enviou, mas depois ele começou a falar sobre logística e requisitos. O tipo de coisas que meus colegas de trabalho nem conseguem soletrar corretamente. A questão é que este centro de pesquisa é o mais ilegal possível e para ingressar tenho que cortar todo o contato com o mundo exterior para manter o sigilo, o que não é um problema para mim. Fazer isso me permitiria trabalhar em minha pesquisa e muito mais, sem restrições por leis e ética. A questão é, por que ele se preocupa tanto com meu trabalho? Eu sinto que há mais por trás disso. Eu deveria informar a Liga. Eu realmente deveria. Mas uma parte de mim sente que eles não merecem isso. Eu sei que é errado pensar assim, mas o pensamento não sai da minha mente. Por enquanto, apenas mantenho um e-mail na minha caixa de entrada. Eu realmente não sei o que fazer com isso. Gravado em 13 de dezembro? As estrelas estão frias e distantes esta noite. Despreocupado com o mundo de uma forma linda. Eles nem estão mais brilhando. Apenas partículas de poeira colorida no céu. Gravado em 14 de dezembro? Só estou cansado hoje. Meio que não quero lidar com toda essa merda. Mas a Liga está praticamente me forçando. Tentei entrar em contato, encontrar outra maneira, mas eles se recusaram a responder a qualquer uma das minhas mensagens. Meu supervisor não se importa e ameaça me demitir se eu não obedecer. Eu só quero fazer meu trabalho e continuar com minha vida, mas não posso queimar todo o meu trabalho. Neste ponto, é praticamente meu filho. Hoje estou arrumando minhas coisas e seguindo as instruções que Red Bull me enviou. Talvez eu esteja tomando uma decisão precipitada, seja por desespero ou por adrenalina, mas só quero um novo começo. Sem bagagem velha e faça alguma ciência de verdade. Não tenho ideia para onde estou indo, mas sei que este lugar ficará isolado. Não posso levar muitos dos meus pertences, mas acho que vou levar este gravador comigo. Eu nem sei por que estou levando este caderno comigo, mas ficar sem ele parece errado. Gravado em 15 de dezembro? Álcool não é permitido aqui. Não tenho vontade de escrever, apesar de tanta coisa acontecer. Acho que posso ter uma recaída. Gravado em 16 de dezembro? Portanto, embora agora seja oficialmente um criminoso, há duas coisas das quais me arrependo. Não poder beber e não ver as estrelas à noite. Gravado em 20 de dezembro? Não há muito tempo para escrever hoje. Minha vida tem estado ocupada ultimamente e acho que não devo deixar evidências escritas do que está acontecendo aqui, mas é meu diário em áudio, ninguém sabe que tenho um e, se algum dia for descoberto, o segredo será revelado de qualquer maneira. Na verdade, é quase surreal como me tornei parte dessa conspiração. Parte de um grupo louco que procura uma maneira de capturar ou até mesmo matar um deus legítimo. Embora chamá-los de loucos me tornaria a chaleira mais negra. A instalação de Deus é tão grande que ainda nem explorei o andar inteiro e faltam mais 2. Embora eu não tenha permissão para ir a qualquer lugar sem permissão.
Eles até têm guardas que originalmente eu pensei que eram malucos, mas faz um pouco mais de sentido agora que sei que tipo de monstros eles mantêm aqui. A maior parte do que sei são rumores, mas se mesmo uma pequena porcentagem for verdade, ficaria feliz por termos esses guardas. Em relação à minha pesquisa, eu realmente consegui tornar o hardware compatível com a localização deste Pokémon especial da classe Aura Legendary. Ainda é um pouco robusto, mas é mais do que eu jamais poderia ter feito sob a supervisão da Liga. O equipamento que eles têm aqui é de primeira qualidade, o que me fez questionar quem paga por tudo isso. Perguntei ao responsável, Charles Redburn, e ele me disse que uma organização poderosa tinha muito interesse no trabalho realizado aqui. Perguntei quem era a organização, mas ele me disse que era melhor manter algo em segredo. Isso me deixa preocupado. Eu sei que queremos apenas capturar um lendário para evitar uma calamidade, mas as pessoas que estão injetando dinheiro nisso, quais são seus objetivos? Gravado em 22 de dezembro? Droga, há tanta coisa acontecendo aqui que eu não sabia. Por exemplo, realizamos experimentos em Pokémon, e não em Pokémon comuns, mas sim em Pokémon raros e ameaçados de extinção. Eu mesmo não vi, mas ouvi as pessoas no corredor conversando, elas, é claro, se recusam a falar comigo sobre seu trabalho e os arquivos dos experimentos são bastante escassos. Não sei por que se preocupariam em manter mais sigilo, mas de qualquer maneira consegui alguns arquivos. E os Pokémon aqui embaixo, bem, eles estão em um nível totalmente novo. Sim, percebo que fazer experiências com Pokémon parece confuso, mas honestamente não é tão ruim assim. Eles são cuidados muito melhor do que seriam na natureza e não é muito diferente de criá-los, apenas alguns passos extras. E as coisas que aprendemos com eles são simplesmente alucinantes e podem revolucionar tudo o que sabemos. Embora, infelizmente, o foco principal seja encontrar um Pokémon forte, em vez de descobrir por que eles são mais fortes, não é meu departamento, então não posso falar sobre isso. No entanto, isso me faz pensar de onde eles conseguem os Pokémon, especialmente com a raridade de alguns desses Pokémon, como o Pokémon inicial Charmander, que até onde sei, só poderia ser obtido de criadores de ligas de alto escalão ou de pessoas como o Professor Oak. Parágrafo MAC. Os Feraligatr, como qualquer zoólogo sabe, não são bípedes, mas quadrúpedes. É verdade que suas patas traseiras são mais grossas que as dianteiras, que suas formas anteriores de Totodile e Crocona são bípedes e que alguns Feraligatr de estimação podem ser treinados para se levantar, dar alguns passos e usar sua nova altura para morder. Empresas do tipo voador. Mas qualquer observação deles em terra revelaria a necessidade de 4 pernas para ter qualquer tipo de mobilidade real. Um Feraligatr bípede teria dificuldade para suportar seu peso por um período prolongado de tempo. Esse equívoco é enormemente comum, tanto que algumas edições da Pokédex dedicam espaço para desmascará-lo, pois é uma antiga convenção artística representar Feraligatr em pé. O costume surgiu como uma forma de deixar o Pokémon mais assustador e se manteve por gerações porque serve para antropomorfizar o Pokémon. Pinturas famosas ao longo dos tempos retrataram Feraligatr dessa forma, seja recebendo mensagens de Arceus ou saindo do oceano como os predecessores do homem. Os retratos modernos têm se esforçado mais para justificá-lo, muitas vezes mostrando-os em batalha ou mastigando Pokémons voadores. Poucos, porém, deram o passo de exibi-los de 4. A maioria das pessoas nunca encontrará um Feraligatr em terra. Os Feraligatr selvagens estão altamente ameaçados e são extremamente perigosos, por isso as pessoas ficam longe deles. Eles não são considerados Pokémons fortes e raramente são vistos em eventos da liga. Totodile é um animal de estimação popular, mas poucos animais de estimação treinam com força suficiente para evoluir, e por causa de sua enorme altura, muitos zoológicos relutam em desembolsar dinheiro para um recinto caro para Feraligatr, pois eles têm uma altura média de 7, quando estão de 4, e assim o mito sobrevive. Capítulo 332. Gravado em 25 de dezembro. Então, aparentemente, todo este lugar era uma mina de diamantes abandonada. Não tenho certeza do que fazer com esta informação, mas talvez eu encontre aquela joia inútil e diga a mim mesmo que ela significa algo para mim. Gravado em 1º de janeiro. Feliz ano novo, não tenho beijo, mas tenho uma garrafa de uísque comigo. Gosto deste ano até agora como gosto de uma dose de uísque logo pela manhã. Fica bom por uns 10 minutos e depois quero que meu café me dê energia para caminhar por esse inferno novamente. Gravado em 2 de janeiro, os pesadelos não melhoraram. Os sonhos tornaram-se uma confusão intangível de memórias e sentimentos que não consigo descrever. Só sei que acordo suando às 4 da manhã. Ninguém aqui realmente se importa com minha aparência, o que é uma bênção disfarçada. Contanto que eu continue obtendo resultados, posso dormir até tarde se precisar e fazer pausas regulares sempre que quiser. Claro que não posso ir à superfície nem beber alguma coisa boa, mas este lugar me deixou com muito mais tempo livre. Até peguei alguns livros, embora não consiga mais me concentrar neles. Cada vez que tento, minha mente fica fazendo perguntas que prefiro não querer responder. Gravado em 13 de janeiro, os dias passam rápido, mas tão lentos. Olhando para trás, os dias passaram em um piscar de olhos. Honestamente, não há muito o que fazer aqui, exceto trabalhar na ciência. Não consegui construir nenhuma conexão significativa aqui, mas pelo menos as pessoas aqui me tratam de forma neutra. E posso fazer o que sempre quis fazer, meu trabalho. Então por que me sinto tão vazio? Gravado em 15 de janeiro, há rumores nos corredores, as pessoas conversam entre si em voz baixa sobre o Projeto 107, também conhecido como Truthful Mimikyu. Aparentemente uma equipe daqui se encarregou de descobrir o que está escondido debaixo do pano. Pessoalmente, acho terrivelmente infantil refletir sobre coisas tão triviais, mas não posso deixar de ficar curioso depois de ler online a entrada deste Pokémon de Alola na Pokédex.
Gravado em 20 de janeiro, dizem que eles descobriram o que realmente é um Mimikyu. Eu ouvi 2 guardas no corredor conversando sobre isso, mas quando perguntei como realmente era Mimikyu, eles apenas deram de ombros e disseram que só sabiam dos rumores de que o segredo foi descoberto, não exatamente qual era o segredo. Gravado em 26 de janeiro, ok, então o que quer que esteja por baixo do pano de um Mimikyu, eu não vou saber. Todos os envolvidos no experimento foram transferidos e saíram sem dizer uma palavra. Curioso para saber o que descobriram, perguntei a Red Bull, o responsável por esta instalação. Eu disse a ele que os resultados poderiam ser significativos para minha própria pesquisa, o que era uma mentira ousada, mas não é como se não houvesse muito mais o que fazer aqui. Ele mordeu a isca, mas infelizmente não conseguiu me fornecer nenhum detalhe interessante. Tudo que ele pôde compartilhar comigo foi que o que quer que estivesse por baixo do pano de Mimikyu foi designado como um risco memético, e as descobertas foram apagadas para a segurança de todos. Juro que eles continuam fazendo esses termos parecerem mais interessantes. Gravado em 29 de janeiro, acordei hoje com lágrimas nos olhos. Não tenho ideia do porquê, mas sinto que estou perdendo alguma coisa. Gravado em 1º de fevereiro, hoje Red Bull veio ao meu laboratório com um pedido. Aparentemente ele quer que eu assuma um projeto paralelo e trabalhe com os Pokémon que fazem parte de algo chamado Projeto 125, Z. Fiquei surpreso com a oferta e perguntei por que diabos ele se aproximaria de mim, quer dizer, já tenho meu próprio trabalho. Claro que não estou progredindo tanto no meu trabalho quanto gostaria, mas isso me mantém ocupado o suficiente. Red Bull me disse que outras 6 pessoas haviam parado de trabalhar no projeto 125 e que o conselho estava procurando desesperadamente por outras pessoas que pudessem fazer o projeto 125 funcionar e produzir alguns resultados. Não sei por que ele pensou que eu seria uma boa opção, considerando meus problemas com Pokémon no passado. Inicialmente eu quis recusar, mas ele me entregou os arquivos relacionados ao projeto 125 mesmo assim, me dizendo para dar uma olhada neles antes de tomar minha decisão. Acho que terei algo para fazer durante as horas sem dormir esta noite. Gravado em 3 de fevereiro, Projeto 125, não, digamos apenas Projeto Z. Muito mais fácil de escrever. Eu li os arquivos que me fizeram levantar uma sobrancelha várias vezes. Aparentemente, o Projeto Z é um grande projeto para criar uma mega evolução permanente da linha Charmander, já que eles são os únicos conhecidos por terem 2 mega evoluções que, para constar, eu nem conhecia como uma forma além da evolução normal que é despertada através do vínculo entre o treinador e o Pokémon. Parece que foi tirado de um filme, não vou mentir. Aparentemente, todo o Projeto Z foi dividido em várias sessões sobre como eles abordam a criação do Pokémon permanentemente mega evoluído a partir da criação forçada entre um Charizard mega evoluído. Não tenho certeza de como eles fizeram isso funcionar, e tipos de dragão como Garchomp, etc., que produziram Charmanders normais. No que diz respeito a eles, foram feitas tentativas de modificar geneticamente os zigotos de Charmanders com o DNA de um Moltres. Como diabos eles conseguiram isso? Algo com varredura de DNA lixo? Coisas bem selvagens já produziu os melhores resultados ao criar Charmanders com o tipo fogo voador, mas esses Charmanders só têm uma vida útil de 4 dias antes de literalmente entrarem em combustão até a morte. Eles também tentaram editar os genes dos zigotos, removendo os genes do tipo fogo, deixando para trás apenas o gene do dragão que cria, uma abominação que morre ao nascer. Houve outras tentativas de criar um Charizard permanentemente evoluído, combinando alguns dos métodos para criar Charmanders. Este pequeno projeto é o Projeto Z, onde agora fui colocado para aparentemente criar algo que não deveria existir. Ótimo. Eles querem que joguemos meu. Ótimo. O último gerente de projeto deixou uma nota no arquivo dizendo: foda-se essa merda, estou fora. Não aguento ver mais dessas abominações. Isso conseguiu me fazer sorrir e agora me lembro porque preciso de terapia. Gravado em 25 de fevereiro, decidi considerar o Projeto Z como um projeto paralelo. Embora eu ainda esteja com medo de, lidar com meus medos não melhorou nada aqui, mas neste momento, estou apenas procurando algo para quebrar a calúnia da vida cotidiana aqui. Algo que possa me manter entretido por falta de palavras melhores. Perguntei a Red Bull sobre as condições em que trabalharei e ele me disse que não poderiam ser mais seguras. Não tenho certeza de quão honesto ele é comigo, mas qual é a pior coisa que pode acontecer? Red Bull também me disse que se eu pudesse provar meu valor no Projeto Z, ele poderia me dar alguns privilégios extras. A verdadeira questão é, como diabos eu vou fazer isso funcionar? Gravado em 2 de março, hoje vi pela primeira vez os Charmanders do Projeto Z. Eles me deram um cartão-chave para sua cela de contenção e estou oficialmente registrado como um dos responsáveis pelo Projeto Z. Embora não tenha conhecido os outros que estão trabalhando nisso, acho que estou sozinho nisso. Os Charmanders em questão foram mantidos dentro de uma cela bastante grande que simulava o habitat natural da linha Charmander, com paredes de vidro reforçadas em todos os lados. Esses foram os primeiros Pokémon que vi em meses, então fiquei um pouco nervoso. Eu esperava ver abominações que me matariam no instante em que coloquei os olhos nele, mas em vez disso me deparei com pequenos Charmanders brincando uns com os outros. O que há de tão assustador nisso? Eu me perguntei. Isso foi até que eu literalmente vi um Charmander entrar em combustão espontânea e morrer diante dos meus olhos. Você sabia que o crânio de Charmander se parece muito com o crânio de um Marowak? Sim, ótimo. Agora tenho que tomar pílulas para dormir para adormecer. Gravado em 17 de março. Ok, é oficial. O Projeto Z é um sonho insano e ambicioso que só vai resultar na morte de Charmanders. Nada mais. Gravado em 23 de março. Ok, então eu não preciso realmente fazer criação, edição de genes, etc. Obrigado eu só tenho que criar novos métodos sobre como abordar o tópico de criação do Projeto Z ou apenas fazer observações e fornecê-las para os outros cientistas. Devo ser paciente. Hoje acho que vou apenas tentar conversar com os outros cientistas do Projeto Z. O anterior obviamente não funcionará. Essas coisas já foram tentadas, então é necessária uma abordagem diferente. Gravado em 15 de abril, ainda não fiz nenhum progresso no Projeto Z, mas tenho uma coisa a meu favor. Trauma, muito trauma.
Os outros cientistas se recusam a falar comigo desde o primeiro dia e apenas sorriem para mim sempre que entro na sala. Não importa o que eu faça, eles apenas me encaram com sorrisos desafiadores. Redburn me forneceu algumas opções sobre quais são minhas tarefas no projeto, que envolve principalmente o estudo observacional dos Charmanders modificados, como eles reagem a coisas como choques elétricos e simulação de fome, mas gosto de pensar que não fui tão fundo. Mesmo assim, agora finalmente entendo por que os caras antes de mim desistiram. Minha rotina de sono também está piorando. Não sei se esses dois estão relacionados. Gravado em 17 de abril, cada vez que saio da sala do Projeto Z, sinto como se tivesse perdido outra parte da minha humanidade. Gravado em 19 de abril, não consigo parar de pensar no Projeto Z. Não tenho medo dos Charmanders modificados como teria com um Pokémon normal, talvez porque posso ver que eles são tratados como um incômodo por todos. Posso me identificar já que todos na minha vida tratam eu gosto de um incômodo. Cheguei tão perto de apertar o botão esta manhã para as observações que causariam um choque doloroso, que a ideia de fazer isso com o que eram essencialmente bebês me assustou. Enquanto minhas mãos tremiam, mais e mais Charmanders eram trazidos. Onde diabos eles estão criando todos eles? Tenho quase certeza de que custa uma fortuna criar um único Pokémon real, então quanto dinheiro está sendo gasto neste projeto e quem diabos tem esse dinheiro? Gravado em 20 de abril, isto não pode continuar. Preciso encontrar uma maneira de o projeto ter sucesso. Não suporto ver mais Charmanders morrerem. Gravado em 5 de maio, a dor não funciona no despertar dos genes de Moltres ou Tyrantrum. Fitas anteriores mostraram Charmanders em várias situações de vida ou morte, mas eles não conseguem despertar, mas alguns aparentemente despertaram os genes ao nascer ou em uma simples discussão sobre uma baga. Por quê? Meus outros projetos também estão sofrendo com isso. Disseram-me para ler um arquivo sobre radiação espacial, mas minha mente não parava de pensar nesses malditos Charmanders. Gravado em 13 de maio, neste dia, enquanto almoçava sozinho na sala de jantar, tive uma ideia. Uma ideia tão maluca que me fez pensar se finalmente a havia perdido. A questão é que estou farto de não ser levado a sério, apenas sendo empurrado como se fosse parte da mobília. E neste ponto da minha vida tenho quase certeza de que não posso afundar mais. Deseje-me sorte, querido gravador. Parágrafo MAC. Em Johto, é tradicional trocar Sentry ao receber presentes. Isso ocorre porque para todos, exceto para alguns selecionados, os Pokémon não podem ser doados, apenas negociados. Mesmo que a bola seja entregue, deve ocorrer uma troca para que o Pokémon reconheça seu novo treinador. Sentry é usado para esse propósito porque são muito comuns e fáceis de capturar. Afinal, as negociações não precisam ser trocas entre iguais. Seu hábito de ficar em pé pode ajudá-los contra os agressores de Pokémon, mas contra a visão humana superior eles apenas se destacam como alvos. Então normalmente só é necessário lançar uma Pokébola para capturar eles. Por causa disso, Sentry entrou na cultura Johto como um símbolo de reciprocidade. As crianças no Natal ou em outros feriados de troca de presentes normalmente compram para os pais pequenas estatuetas Sentry, que os pais costumam colecionar para se lembrarem dos anos passados. As instituições de caridade muitas vezes exibem fileiras ou corredores inteiros de mercadorias relacionadas ao Sentry. Não é obrigatório, mas muitos desejam dar algo em troca, seja quando estão desesperados ou depois de mudarem de vida. As expressões idiomáticas também se referem a eles. Os generosos são chamados de amantes de Sentry, enquanto a devolução de um presente é chamada de retomando seu Sentry. Quanto aos próprios Sentry, a maioria deles senta-se em Pokébolas ou como animais de estimação ou até mesmo são soltos na natureza após a troca ser feita. Mas além da troca, é costume realizar uma batalha de Sentry, onde os dois Pokémons negociados se enfrentam após um determinado período de tempo para garantir que o Pokémon trocado pelo Sentry seja suficientemente valorizado. Normalmente, essas batalhas são formalidades, mas às vezes, mesmo contra novos Pokémons amados e altamente treinados, o Sentry até vence. Capítulo 333. Gravado em 15 de maio. Esta manhã fui ao laboratório do Projeto Z, onde apresentei uma abordagem diferente para a criação de uma Mega Evolução permanente. A Mega Evolução é normalmente alcançada quando um vínculo forte é criado entre o treinador e o Pokémon. Então por que não usamos uma abordagem semelhante, na qual dois Pokémon formam um vínculo semelhante ao de um treinador e um Pokémon e se reproduzem para formar um Pokémon que é permanentemente Mega Evoluído? Ok, agora que eu disse isso em voz alta. Parece meio estúpido. Ótimo, eu deveria começar a me preparar para meu eventual desemprego após o desastre que foi minha proposta. Gravado em 16 de maio. Isso é uma piada, certo? Redburn me parabenizou por trazer à mesa a ideia intelectual que está atualmente sendo revisada e refinada, uma vez que a abordagem é viável. Droga, por que de repente tenho tanta sorte? Ah não, acho que algo ruim vai acontecer comigo. Gravado em 17 de maio. Ótimo, fui designado para cuidar de dois Pokémon, um Ghibli e um Charmander. O que Redburn disse? Apresentei a ideia, agora é minha responsabilidade. Droga, estou sem bebida. Gravado em 21 de maio. Cuidar desses dois é uma dor. O Charmander é uma das coisas mais turbulentas que já vi, enquanto o Ghibli está sempre sorrindo para mim como se estivesse lendo uma grande piada. Gravado em 22 de maio. Tentativa 15 de conseguir a confiança da dupla. Para Ghibli e Charmander que estavam hospedados em gaiolas de vidro reforçado, simplesmente tranquei a porta atrás de mim e abri a porta da cela. A confusão e o choque nos rostos da dupla foram honestos o suficiente para me fazer gritar de excitação, porém não demonstrei. Em vez disso, me aproximei da dupla, lutando contra meu medo do Pokémon, que ainda estava chocado demais para reagir. Sentei-me na frente deles e coloquei no chão a caneca de café que trouxera. Charmander e Ghibli começaram a piscar profusamente, o sorriso desapareceu do rosto de Ghibli. Na verdade, ela recuou, como se estivesse com medo de mim enquanto Charmander estava na minha frente.
realmente. Naquele momento tive vontade de rir como um cientista malvado. No entanto, consegui manter a calma e fiquei ali sentado, olhando meus demônios diretamente nos olhos deles. Depois de um longo minuto, eles finalmente conseguiram entender a situação. O Ghibli e o Charmander sentaram-se na minha frente e olharam para a xícara de café que eu trouxe. Sem açúcar, eu disse. Eles olharam com desconfiança, provavelmente suspeitando que estivesse envenenado, mas não estava. Eventualmente, a dupla estendeu a mão para pegar a xícara, mas antes que pudessem, eu a levantei do chão e comecei a bebericar o café. Na verdade, o gosto era horrível, eu realmente não entendo o que as pessoas veem no café. Eu lancei um olhar de pena para a dupla. Se você quer o seu, você realmente tem que pedir. Seguiu-se um longo silêncio e a adrenalina começou a desaparecer. Na verdade, percebi o quão louco era. Esses dois poderiam me matar sem sequer mover um músculo. Havia 1000 razões pelas quais isso era uma loucura, mas ao mesmo tempo era tão bom. Só de ver a confusão em seus rostos já valeu a pena. A dupla me olhou nos olhos e por um momento pensei que aquela seria a última coisa que veria. No entanto, eles não me mataram. Em vez disso, Ghibli apenas sorriu para mim enquanto recebia um aceno de Charmander. Falei secamente como se não estivesse tendo um colapso mental na semana passada. Meu nome é Lindis Flash, sou sua nova zeladora. Espero que você coopere comigo? Charmander modificou alegremente antes de correr pela sala inteira enquanto Ghibli tinha o mesmo sorriso no rosto antes de apontar para a caneca de café. Da próxima vez, eu pego um para você. Ghibli sorriu quando me deixou tocar sua cabeça. Naquele dia saí da cela com um sorriso no rosto. Gravado em 22 de maio. Oh Deus, não posso acreditar que realmente fiz isso. Eu devo estar louco. Eu estava conversando com Pokémon que tinham todos os motivos e poderes para me matar. Oh, aonde minha vida chegou? Gravado em 23 de maio. Trouxe café esta manhã e entrei novamente na cela onde eles estavam me esperando. Dessa vez Ghibli estava sem aquele sorriso misterioso. Larguei o café e comecei a conversar, fazer perguntas e tentar entender os dois Pokémon. Não comecei com coisas grandes, apenas fiz algumas medições para poder construir um quadro de referência. Enquanto isso, eu estava fazendo anotações não apenas sobre o estado físico deles, mas também sobre a psique da dupla, que estava uma bagunça. Esses dois confiavam um no outro o suficiente para compartilhar uma jaula, o que me disse que a dupla não foi tirada da natureza. Então de onde eles eram? Eu gostaria que o Pokémon pudesse falar para não ter que passar por tantos problemas para entender a dupla. Treinadores que afirmam ter um vínculo tão forte com seus Pokémon que conseguem se entender. Eu chamo Tauros de merda. Bem, pelo menos eu poderia tentar entender os dois. Por exemplo, Ghibli perguntou sobre o tempo lá fora, eu acho, enquanto Charmander perguntou minha opinião sobre a cor azul, eu acho. No começo pensei que finalmente tinha perdido o controle, mas agora começo a duvidar disso, já que Charmander e Ghibli se aconchegariam em mim sem qualquer hesitação sempre que eu entrasse. Gravado em 27 de maio. Hoje, Redburg me deu os arquivos dos dois e eles estavam bem, escandalosamente tristes. Eles foram retirados de suas tocas como ovos criados em gaiolas, conhecendo ninguém além de um ou outro cientista que vinha coletar amostras deles. Eu sou o cara mal aqui? Gravado em 3 de junho? Minhas noites estão melhorando lentamente. Não acordo mais coberto de suor, mas ainda tenho dificuldade em dormir horas suficientes. Consegui avançar em minha pesquisa sobre esta nova aura que foi apelidada de Black Aura. Acontece que Black Aura é indetectável para quase todas as tecnologias convencionais, não só isso, mas também é altamente resistente aos efeitos Pokémon, até 98%. Não é à toa que a maioria dos precogs falham em ver lendários, seus poderes não podem simplesmente compreender um lendário. Fiz alguns arquivos sobre o estado mental da dupla e seu comportamento antissocial, mas eles foram descartados. Não tenho certeza de quem está encarregado de revisar meu trabalho, mas Redburg compartilhou comigo por e-mail que eu deveria evitar adicionar informações desnecessárias. O que é ridículo. Se eles quisessem criar uma mega evolução permanente, então era necessário um vínculo, e a psique de um Pokémon é um componente-chave desse quebra-cabeça. Já é um facto conhecido que os estados emocionais podem influenciar o crescimento e as capacidades de um Pokémon. Então por que não se preocupam com a saúde mental destes Pokémon? Gravado em 4 de junho. Passo a maior parte das manhãs com o Projeto Z e costumo levar café da manhã para todos nós. Aparentemente, os estômagos dos Pokémon podem digerir facilmente alimentos humanos de todos os tipos, mas não obterão os mesmos nutrientes devido às diferenças fisiológicas e anatômicas entre o trato digestivo dos humanos e dos Pokémon. Não sei por que ou como, mas é pelo menos uma coisa nova que aprendi. Por enquanto, ainda estou tentando descobrir o que motiva a dupla e, quando eles não estão tentando ser o mais ofensivos possível, os dois são uma boa companhia. Ou talvez eu esteja apenas faminto por atenção. Faz você pensar. Gravado em 10 de junho? Recebi um e-mail do Redburg. Ele estava me perguntando se eu poderia acelerar minha ideia de criação de vínculo. Para ser sincero, não acho que poderia funcionar porque os vínculos que os Pokémon têm entre si mesmo sob os cuidados do mesmo treinador são diferentes nos laços entre treinador e Pokémon. O que devo fazer? Não posso simplesmente deixar os dois ou eles seriam horrivelmente experimentados. Eu ouvi o que essas pessoas fazem com os jovens Pokémon. Evoluções e reprodução vigorosas. Eu nunca deixei meus dois amiguinhos passarem por nada disso. O que devo fazer? Gravado em 15 de junho? Tenho uma ideia estranha e não sei se poderia funcionar, mas com a permissão de Redburg, alguns treinadores Pokémon foram contratados. Alguns dias antes, eu convenci Ghibli e Charmander a jogar um jogo onde um Pokémon comandaria o outro nas batalhas. Eu peguei o conceito de treinador e Pokémon e substituí o treinador por outro Pokémon. Pokémon comandando Pokémon para a batalha. Me sinto um idiota só de ter essas ideias.
Com a permissão de Redborg, alguns treinadores foram trazidos e batalhas foram travadas entre eles e Ghibli, já que Charmander queria lutar. Os resultados foram derrota total. Talvez eu deva me concentrar um pouco em meus outros projetos hoje. Gravado em 20 de junho, acho que mapeei a maior parte das informações sobre essa aura negra. Ainda não entendo como ele é gerado ou por que funciona dessa maneira, mas acho que descobri a maioria das propriedades que ele possui. A propriedade mais significativa talvez seja o fato de Black Aura ignorar o tipo de correspondência com cerca de 89%. Isso vale apenas para absorver danos e é acumulado acima da resistência adicional. No entanto, essa estatística cai para 10% quando confrontada com uma segunda aura negra. Isso explica de onde vem o ditado: só um lendário pode vencer um lendário. Claro, percebo que meu grupo de amostra é bastante pequeno, mas estou convencido de que essa característica é compartilhada por todos os Pokémon da classe lendária. Gravado em 1º de julho. Então, vocês devem estar ficando entediados nesta cela vazia, eu disse à dupla. Ghibli balançou a cabeça enquanto gritava um comando que Charmander seguiu à risca. De jeito nenhum, esses dois estavam realmente praticando batalhas Pokémon? Gravado em 7 de julho. Este dia foi especial, pois sob o comando de Ghibli, Charmander venceu sua primeira batalha Pokémon. Por alguma razão, fiquei muito orgulhoso quando a dupla se abraçou depois de vencer. Redborg me enviou um e-mail informando que meu posto havia sido mudado para observar os novos Charmanders enquanto diferentes funcionários assumiriam minha ideia de evolução. De títulos. Esses resultados não foram suficientes? Caramba! Foi difícil para mim dizer adeus à dupla, então não o fiz. Não, ao contrário, não tive coragem de dizer adeus. Prometi a mim mesmo que tentaria visitá-los diariamente. Droga, por que eu não poderia ter coisas que me fizessem feliz? Por quê? Miau. Por quê? Parágrafo Mac. Se Veedon é o assassino do mundo Pokémon, então Fulré é o espião. Eles escavam silenciosamente na terra e na areia, ou mesmo em pedras e tijolos, deixando para trás túneis estreitos demais para que outros Pokémon os persigam, ou mesmo percebam. Eles escapam facilmente, pois correm pelo subsolo como se fosse uma vasta e infinita planície. Embora conhecidos como espiões, eles são tão comuns que aqueles que não são suficientemente cautelosos não notarão sua presença. E seus sentidos são notavelmente aguçados, permitindo-lhes detectar o perigo e provavelmente até ouvir o suficiente para relatar tudo o que for necessário, se ao menos pudessem falar. É claro que foi somente com a invenção da tecnologia portátil de gravação de voz que Fulré começou a ser empregado para espionagem. Antigamente eram usados espiões humanos ou Chatot, mas era difícil disfarçar Chatot como Pidgey, e os humanos eram frequentemente detectados e mortos. Ou pior para os seus empregadores, capturados e transformados em agentes duplos. Fora de Ori, é claro, Fulré não tem nenhuma dessas fraquezas, apenas uma enorme. Fulré tem pulmões pequenos, e é isso que faz com que a estreiteza de seus túneis muitas vezes se revele uma trágica faca de 2 gumes. Se os túneis em que eles cavarem desmoronarem, Fulré geralmente não conseguirá voltar à superfície a tempo. Em vez disso, eles morrem de asfixia, com seus conhecimentos e fitas incriminatórias perdidos com eles. É por isso que aqueles que suspeitam que estão sendo observados sempre ensinam um de seus Pokémons e Arquac. Os verdadeiramente paranoicos, como Giovanni da equipe Rocket, também lhes ensinam Fissure. Capítulo 334. Gravado em 8 de julho, tentei visitar os dois criadores de problemas, mas não consegui passar pela porta. Talvez tenha sido um sentimento de culpa por ter deixado os dois depois de lhes prometer que lhes mostraria um mundo exterior. Eu sou uma pessoa horrível. Gravado em 10 de julho, comecei a ter pesadelos naquela noite. Eu me pergunto se os acontecimentos de ontem têm algo a ver com isso. Espero que não. Gravado em 11 de julho, hoje me encontrei com Redborg, que me disse que meu trabalho sobre a aura negra foi especialmente bem recebido pelos superiores. Depois de receber todos os elogios, fiz a Redborg uma pergunta que me incomodou sobre essa instalação. Por que os Pokémon não tentam escapar? E a resposta que recebi de Redborg foi algo que me causou arrepios na espinha. Nada está esperando por eles lá fora. Gravado em 14 de julho, já tentou estudar a energia que vem de uma fonte desconhecida? É difícil. Imagine tentar resolver um quebra-cabeça que muda de contorno a cada poucos minutos. Essa é a minha situação atual ao estudar a aura negra. Gravado em 15 de julho, Redborg me enviou um arquivo estranho hoje. Pela aparência eu sabia que esses arquivos eram antigos, mas as informações escondidas por trás dessas páginas antigas me deixaram em estado de choque quando percebi que esses papéis estavam sobre uma aura negra de Pokémon lendários. Alguém descobriu isso antes de mim? O quem é o Dr. En? Gravado em 16 de julho. Choque. Isso foi tudo que pude sentir quando li os artigos do Dr. En e a pesquisa sobre a aura negra. Este Dr. En é alguém louco com o quão vasto é seu conhecimento sobre a aura negra, mas ao contrário de mim, que está tentando encontrar um método para detectar a aura negra de Pokémon lendários, este Dr. En estava investigando a manifestação da aura negra em Pokémon normais. Isso era mesmo possível? Isso deve ser mais uma pesquisa dele, certo? O que aconteceu com o Dr. En? Quem foi o Dr. En? Por que nunca ouvi falar dele? Gravado em 17 de julho. Preciso da minha bebida. Redborg é tão inútil que não consegue nem me fornecer mais pesquisas do Dr. En. Meses e meses foram poupados enquanto minha compreensão da aura negra disparou desde a leitura desses artigos de pesquisa. Se eu tivesse um pouco mais, poderia começar a teorizar como construir um dispositivo para detectar a aura negra. Gravado em 18 de julho. Cada vez eu precisava de algo ou queria saber alguma coisa, eu poderia confiar na Pokéne mesmo sendo algo que não estava disponível ao público. Apenas oficiais da Liga e cientistas poderiam acessá-la. Mesmo com a pequena janela de audiência, a Pokéne sempre foi uma grande fonte de conhecimento para mim. Mas quando procuro o Dr. En, nada aparece. Mas como um homem tão brilhante não era conhecido na Liga Pokémon?
Sua pesquisa, cálculos e método de abordagem eram modernos demais para que o Doutorem fosse alguém que existia antes do estabelecimento da Liga Pokémon. Se nem mesmo uma foto do Doutorem existisse, isso significava que ele era alguém além da jurisdição da Liga Pokémon. Como? Gravado em 19 de julho, nestes últimos dias, tenho tido esses pesadelos. Não, essas visões desta ilha remota onde vi esse desconhecido Pokémon rosa, mamífero, dormindo em uma caverna protegendo 2 ovos. Não sei porquê, mas acordei de repente quando aquele Pokémon desconhecido se virou para mim como se pudesse ver. Acho que acabei de sonhar com meu. Não sei porquê, mas sinto que isso não foi um sonho. Gravado em 20 de julho, comprei um Pikachu de pelúcia hoje. Eu me pergunto por que temos um desses aqui, mas olhar para ele pelo menos me ajudou a manter minha ansiedade baixa. Gravado em 21 de julho, tenho obtido resultados surpreendentes com meu projeto de aura negra com a pesquisa do Doutorem. Esses artigos não apenas confirmam minha teoria de longa data de que os Pokémon lendários têm uma aura diferente dos Pokémon normais. Na verdade, consegui construir um protótipo em um dispositivo para detectar Pokémon lendários. Espero que Redbur fique satisfeito com os resultados, e mesmo que não fique, eu me diverti muito fazendo isso. Gravado em 23 de julho, enquanto eu almoçava na sala de jantar, um homem sentou-se à minha frente. Isso é altamente incomum porque tenho comido sozinho desde que cheguei aqui. Então, por que uma garota como você fica sentada sozinha? Ele perguntou com o que presumi ser um sorriso encantador, mas honestamente isso me deixou indiferente. Comendo e olhando minhas anotações, o que você quer? Como eu disse, percebi que há muito tempo não me converto com outro ser humano. Balancei a cabeça, tentando fazer minhas engrenagens funcionarem. Desculpe, eu não falo com as pessoas. Desculpe meus maus hábitos. Ele sorriu enquanto dava uma mordida em sua batata. Sem problemas. Seu nome é Lindiz, certo? Eu balancei a cabeça. O seu é? Soren. Ele me deu um sorriso confiante. Posso perguntar se é você quem trabalha na detecção lendária? Sim, e daí? Eu levantei minhas sobrancelhas. Lembro-me de me perguntar se ele estava aqui para examinar minha pesquisa. Se ele estivesse, então ele poderia irritar-se. Relaxar. Soren ergueu as mãos em falsa rendição. Eu só estava me perguntando se você poderia me ajudar. Ajuda? Com o projeto 96. Ele disse. 96? Isso não é Fate Cleaver? Foi um pouco confuso lembrar qual era qual, considerando que todos tinham nomes e números enigmáticos. Soren balançou a cabeça. Não, são 86, estou falando de Missigno. Você não sabe sobre ela? Ele franziu a testa. Achei que todo mundo já soubesse. Eu fiz uma careta, sabendo que estava fora do assunto. O que há para saber? Nada importante. Ele encolheu os ombros. A questão é que preciso de ajuda, já que Missigno é uma espécie de anomalia, se você quiser, e acho que vai despertar seu interesse. Já que Missigno foi criado quando substituímos a medula óssea de um esqueleto aerodáctilo por artificial medula óssea criada a partir do sangue de Ho e do sangue de Eva. Como? Nossa equipe trouxe uma pena de Ho que foi concedida a algum treinador de Johto pelo Pokémon lendário e o sangue da entidade do projeto Eve que está localizada abaixo é o piso 0. Quer ver o resultado? Não vou mentir, fiquei tentado. Mas ver o resultado de Charmander sendo literalmente queimado vivo devido a uma pequena edição genética para despertar os genes de um lendário foi o suficiente para mim. Dizer o que quer que seja esse não perdido, vai resultar em algo horrível. Gravado em 25 de julho. Senti falta dos meus 2 amiguinhos. Engraçado, desde quando considero um Pokémon meu? Estou realmente ficando louco aqui? Esqueci meus medos? Eu simplesmente não sei mais. Eu não posso negar. Senti-me apegado aos meus pequenos encrenqueiros e agora quero vê-los. Eles vão me perdoar? Gravado em 26 de julho. Hoje é o dia, de visitar meus 2 pequenos encrenqueiros. Eu até tenho uma desculpa adequada pronta para colocar os 2 do meu lado. Agora só preciso vê-los antes de me encontrar com Redburg. E amanhã à noite terei meus 2 amigos ao meu lado. Deseje-me sorte, meu querido gravador. Parágrafo Mac. As penas que se estendem dos olhos de Otoot giram completamente em torno deles em ciclos de 24 horas. Ao nascer do sol no equinócio, embora em épocas variadas ao longo do ano, os tufos cruzarão os olhos, sinalizando que é hora de adormecer. Alguns insones determinados tentam ficar acordados até mais tarde, terminando o que estão fazendo com um campo de visão restrito. Outros voltam a dormir quando acordam e descobrem que a parte inferior dos olhos está bloqueada por penas de relógio. Esses tufos são chamados de penas de relógio, pois foram eles que inspiraram o relógio. Eles não são idênticos aos relógios puros. Seus 2 ponteiros estão sempre no mesmo ângulo e indicam apenas a hora. Os ponteiros dos minutos e os relógios de 12 horas são, obviamente, invenções dos relojoeiros e não têm equivalentes no Otoot. Na verdade, eles são responsáveis pelo próprio conceito da hora, pois, quando estão em pé, trocam de pernas a cada 60 minutos. Na verdade, houve muitos reis e presidentes ao longo da história que não confiaram na precisão dos relógios e declararam que o seu próprio Otoot era o cronometrista oficial para todos os fins governamentais. Curiosamente, apesar de sua relativa raridade em ensino em comparação com Johto, Otoot aparece com mais frequência na arte e na iconografia da região. Lá, eles são retratados como companheiros leais de Dialga, e até mesmo o Otoot comum chega aos ouvidos de Dialga falando em pé sobre as 2 pernas. Dada a sua relutância em usar ambas as pernas, exceto em momentos de grave perigo, talvez haja algo nesta história, afinal. Capítulo 335. Gravado em 27 de julho. Enquanto a gravação de 27 de julho tocava, um silêncio foi acompanhado no início, antes que os sons dos soluços de uma mulher começassem a tocar. Sobe, sobe, sobe,
Por que isso continua acontecendo comigo? Por quê? Por que você continua tirando todos aqueles que me são queridos? Primeiro a mãe, depois o pai, e agora isso. A gravação terminou com um grito estridente, causando arrepios na espinha de qualquer um que o ouvisse. Gravado em 1º de setembro? Suspiro. Ei, gravador. Faz muito tempo que não ouço, eu acho. A vida deu uma guinada bastante acentuada para sua garota. Suspiro. Eu não quero gravar. Gravado em 5 de setembro? Você sabe, quando eu era criança, eu rapidamente queria crescer e ser adulto porque os adultos pareciam tão livres, eles podiam fazer o que quisessem. Mas à medida que fui crescendo, aprendi que essa liberdade vem acompanhada de muitas responsabilidades que às vezes não podemos lidar. Pessoalmente, nunca fui tão apaixonada por Pokémon. Na verdade, tive medo porque quando era pequena fui perseguida por um Subibu raivoso e o Umbreon da minha família veio me salvar. Infelizmente, ela foi infectada pelo Pokémon raivoso e ela teve que ser sacrificada porque ela estava sofrendo tanto enquanto seu corpo lutava contra o vírus. Desde então, sempre me culpei e nunca cheguei muito perto dos Pokémon, pensando que eles poderiam morrer por minha causa. Bem, pequena LYN, você estava certo sobre uma coisa. O Pokémon de quem sou próximo sempre morre, assim como meus 2 amigos Ghibli e Charmander. Gravado em 7 de setembro? A evolução é um fenômeno muito estranho quando se trata de Pokémon. Em vez de dizer que é uma evolução, um termo melhor seria metamorfose, à medida que os Pokémon passam de uma forma para outra. Existem 2 maneiras moralmente corretas de evoluir seu Pokémon. Uma delas é através de treinamentos e batalhas rigorosos. À medida que o corpo de um Pokémon se torna forte o suficiente para suportar as mudanças na fisiologia do Pokémon, e a outra é a idade. Mas ao olhar para os métodos moralmente incorretos, é possível encontrar muitas maneiras diferentes de evoluir Pokémon. Existem até medicamentos disponíveis para evoluir um bebê que acabou de nascer até seu pico evolutivo final. Acho que o termo usado pelos leigos para essas drogas é doce raro, mas essas drogas têm um pequeno problema. Se forem alimentados com Pokémon que não estão preparados para suportar as mudanças fisiológicas em seu corpo, o resultado será óbvio: morte por aneurismas, hemorragia e insuficiência cardíaca causada pelo esgotamento físico trazido pela evolução forçada. Soluços. Que tipo de monstro usaria tal coisa em um bebê? Gravado em 8 de setembro? Bem, gravador, temos um convidado especial hoje. Soren. Essa gravação será confidencial? Sim, Soren. Bom, então, este é meu amigo Soren. Ele é um colega cientista especializado em obstetrícia e ginecologia Pokémon. Em outras palavras, um canalha. O que? Não vou me refutar. Não, é só que você parece melhor do que antes. Sim, sinto muito se minhas palavras te lembraram disso. Não, não é nada. Soren, por favor, diga o meu talento de gravador, só não tenho forças para isso. Sabe, se alguém nos verificasse, pensaria que enlouquecemos. Sim, estou surpreso que não tenhamos feito isso. Ok, então gravador, eu acho. Vou contar a história de uma mulher deprimida e sem sono, LYN. Silêncio. Não palmas nada. Eu até animei você. Basta contar a história. Ok, há mais ou menos um mês, LYN foi ver os Pokémon Ghibli e Charmander, mas devido à relutância do atual zelador em seguir as ideias de LYN, eles foram transferidos para a Baía de Reprodução, onde receberam doces raros, já que os 2 evoluíram vigorosamente para seus estados finais. Charizard recebeu um soro especial para ativar seus genes de dragão enquanto os 2 Pokémon eram colocados para reprodução, mas o resultado foi algo inesperado, para dizer o mínimo. Charizard morreu devido à ativação forçada de seus genes enquanto Garchomp morreu dando à luz, mas ao contrário de um nascimento normal de Pokémon, Garchomp morreu antes mesmo que o ovo pudesse ser chocado, o que criou um novo tipo de problema. Os criadores iriam se livrar de Garchomp, mas LYN foi rápida o suficiente para chegar ao criadouro onde ela e eu tentamos nosso melhor salvar o bebê que nasceu sem um óvulo dentro do corpo de Garchomp. O parto cesáreo era nossa única esperança de salvar a criança, mas os problemas surgiram depois. Não é mesmo LYN? LYN, há algo errado? Ei, LYN, você está tendo um ataque de pânico. Aqui sente-se. Gravado em 9 de setembro? Tem certeza que quer que eu faça isso? Sim, Soren. Tudo bem, parece que estamos nos encontrando de novo. Gravador e eu definitivamente enlouquecemos conversando com um objeto inanimado. Apenas diga. Tudo bem, não há necessidade de gritar. O parto cesáreo era nossa única esperança de salvar a criança, mas havia um pequeno problema. A criança estava sem um óvulo, mas de alguma forma estava viva e tivemos que pensar rapidamente em uma maneira de salvar Charmander ou ele teria morrido devido à falta de um ovo para seu desenvolvimento. Felizmente conheço alguém que tem trabalhado nesses recipientes de ovos artificiais que replicam as condições naturais de um ovo. Ele pretendia usar seus Exueggs para poder mudar a genética maquiagem de Pokémon, mas estava incompleta. Felizmente os Exueggs poderiam abrigar um bebê Charmander facilmente e agora é um dia perdi a conta de cuidar de um Charmander dentro de um ovo Pokémon artificial que está conectado a um cordão umbilical do cadáver de Garchomp que é sendo mantido vivo por meio de máquinas. Franklin disse que isso não funcionaria, mas talvez fosse o amor de um pai, mesmo na morte, que mantinha o bebê Charmander vivo. Sim, tenho certeza de que aqueles 2 teriam sido bons pais. Gravado em 10 de setembro, Red Bull quer que eu descubra se os Exueggs podem mudar a composição genética de um Pokémon como pretendido. Ele não pareceu estar interessado nos outros resultados que obtive. Picada. Gravado em 11 de setembro, hoje perguntei ao Soren qual é o problema do Red Bull, querendo saber se talvez ele tenha ouvido algum boato interessante. Segundo ele, perdeu a filha devido a um corte de energia causado por Zapdos.
O pássaro causou um EMP enquanto lutava contra Articuno. Parece apenas um boato, mas se for verdade, isso explica sua obsessão por Pokémon lendários e por derrubá-los. Gravado em 12 de setembro, eu fiz algumas escavações. Minha última conversa sobre Soren me fez pensar em Redbur. Deixei minha antiga vida para trabalhar para ele, mas o que eu realmente sei sobre ele? Acho que vou tentar investigar a logística das instalações de Deus. Gravado em 14 de setembro, não consegui dormir esta noite, então pensei, por que não registrar o que já encontrei no meu gravador? Pode até servir como prova em algum momento. Ok, a quem estou enganando, só preciso de algo que possa me ajudar a relaxar durante altas horas. De qualquer forma, a instalação de Deus não é uma instalação privada de pesquisa. Na verdade, faz parte da equipe Rocket, que eu anteriormente pensava ser apenas uma empresa guarda-chuva superficial. Acontece que não é. Achei que as instalações de Deus eram o chefe da operação do Rocket, mas acho que isso era mentira. Não estamos no controle. Não estou no controle, as cordas apenas mudaram. Ainda assim, com a liga, eu sabia pelo menos o que eles queriam. Ou pensei que sim, eu acho. A questão é que não sei para quem Redbur trabalha ou que a equipe Rocket realmente é. Quais são os objetivos da equipe Rocket? E poderia esta organização ser a mesma equipe Rocket que serviu na região de Orre durante as grandes guerras cantonianas? Parágrafo MAC. Alguns Pokémon como Snorlax e Abra dormem a maior parte dos dias. Outros, como Sharpedo, raramente dormem, embora o sono artificial possa ser induzido. E há também Noctowl, que pode voar sobre um campo de Breloom e Parasect sem sequer fechar os olhos, e derrubá-los todos com ataques aéreos para garantir. Quando armadilhas eficazes de esporos foram descobertas pela primeira vez como meio de guerra de informação, Noctowl foi contratado como mensageiro, porque seus corpos volumosos e sua resistência ao sono permitiram que eles executassem a tarefa muito melhor do que o transportador Pidgey. Da mesma forma, quando agentes químicos foram desenvolvidos e espalharam esporos do sono pelo campo de batalha, foi Noctowl quem lutou no ar e despertou seus companheiros de equipe do sono. Talvez o mundo tivesse ficado melhor sem isso. A guerra seria muito menos horrível se fosse simplesmente uma questão de tomar o poder e matar líderes enquanto o inimigo dorme. E claro, no ano em que um certo treinador decidiu trazer um Darkrai e um Breloom para o Índigo Platô, ele só foi derrotado quando um treinador inteligente incluiu um Noctowl com o Utarne em seu time. Há muito se suspeita que Noctowl obteve controle superior sobre sua mente e, portanto, evoluiu além da necessidade de dormir. É claro que isso é um absurdo. Mesmo com foco superior de uma cabeça invertida, seus poderes psíquicos são fracos demais para fazer o impossível. Até mesmo Alakazam e Metagross precisam descansar o cérebro às vezes. Em vez disso, sempre que Noctowl passa por um Pokémon adormecido, eles roubam seus sonhos, hipnotizando os próprios Pokémons para dormir quando ficam cansados. Ao festejar com os sonhos dos outros, eles rejuvenescem sem dormir, uma habilidade que perderam com as penas do relógio no momento em que evoluíram. Capítulo 336. Mudança de ponto de vista. Gravado em 16 de setembro, em 28 de julho, com o assassinato do arquiduque Orreniano Franz, o partido governante da ditadura da região de Orre teve uma desculpa para lançar uma guerra em grande escala na região de Kanto e Johto. Dizem que esta guerra foi uma das maiores tragédias deste século e o número de mortes que trouxe superou até mesmo a grande praga Izuiana tanto para Pokémon quanto para humanos. O partido da ditadura que governou a região de Orre com mão de ferro foi chamado de Equipe Cifere com o ataque ao porto de Vermilion. Os Orrenianos estabeleceram uma base na região de Kanto que foi chamada de Equipe Rocket. Após o fim da guerra, 5 anos depois, acreditava-se que muitos dos membros da equipe Rocket foram presos por crimes contra a humanidade e outros crimes. Alguns foram executados, enquanto outros foram condenados à prisão perpétua. A instalação de Deus estava funcionando para a mesma equipe de foguetes ou era algum novo grupo fundado por seus simpatizantes e apoiadores? Oh meu, no que eu me meti? Gravado em 20 de setembro? Você sabe, eu pensei que as coisas não poderiam piorar depois de descobrir que o lugar onde trabalho poderia estar relacionado à equipe Rocket, que se for real, então este lugar está relacionado à equipe Cipher, um partido formado por quem foi responsável por uma das maiores tragédias da história, mas um novo medo ganhou vida. O bebê Charmander que estávamos cuidando no Exueg era do tipo fogo e dragão e era estável, diferente de todas as outras tentativas. Nenhuma complicação na fisiologia e na genética, exceto pela fraca chama interna que poderia ser atribuída aos genes dracônicos dominantes. Droga, o filho dos meus 2 amigos vai ser usado por esses malditos doentios para criar mais armas. Não, eu não posso deixar isso acontecer. Projeto Filho de Deus, Soren sentou-se e colocou uma pilha de papéis sobre a mesa, olhe para isso. Certifiquei-me de que ninguém estava espiando antes de examinar seus arquivos. Eles descreveram algum tipo de Pokémon desconhecido que eu tive uma sensação estranha de ter visto em algum lugar. Os jornais tinham fotos estranhas de uma ilha desconhecida ao lado de várias páginas retratando o que eu poderia presumir ser o estilo de vida daquele estranho Pokémon rosa. Onde você conseguiu isso? Servidor pessoal de Redbur, Soren sorriu. O que? Eu sibilei. Não é importante, ele acenou. Em vez disso, olhe o número do projeto. Projeto 372. Eu disse, o número mais alto que temos é 125, e esse é o projeto Z. Os olhos de Soren escureceram enquanto ele desenhava um círculo vermelho ao redor de uma frase. Colaboração entre 25 e destino final. Nunca houve apenas um, eu sussurrei.
Como esperado, não consegui dormir naquela noite. Gravado em 7 de outubro. Soren fez a promessa de investigar o assunto até que ele ainda tivesse negócios com o projeto Missigno. Conduzimos um plano alternativo para começar a se comunicar com seu Pokémon. Nosso novo plano é na verdade quase igual ao plano antigo de Soren, mas em vez de usar algum tipo de tática de vínculo para nos comunicarmos com ele, optamos por usar o projeto 103, um Exeggcute existente a partir de apenas um ovo. Não sei por que Red Bull ainda mantinha esse lamentável Pokémon incompatível, mas ele tinha a habilidade telepatia. Solicitei acesso e consegui, foram necessários alguns subornos, mas consegui acesso e o Exeggcute já estava no ponto, então ninguém vai sentir falta. O rosto de Soren se iluminou quando contei meu plano. Ele já havia desistido e aceitado que não conseguiria descobrir os segredos dela. Vê-lo sorrir fez valer a pena todo o alarido. Gravado em 14 de outubro, eu me pergunto como foi a tentativa de comunicação de Soren. Eu não o vi esta manhã. O Doutoren fazia parte da equipe Cipher? Esses pensamentos encheram minha cabeça enquanto eu trabalhava na recriação de alguns de seus experimentos que me levaram a fazer uma grande descoberta devido à tecnologia da Era Moderna, a qual presumo que o Doutoren não tinha acesso. A aura negra é uma fonte de energia bastante volátil, ao contrário da aura normal, mas isso significa que Pokémon lendários, ao usar um Pokémon normal, usam aura normal e usam aura negra ao usar um movimento diferente que é exclusivo deles? Já vi murais do Deus do Mar, Lugia disparando um raio laser que muitos consideram um hiperraio normal, mas talvez seja um movimento único de Lugia que só pode ser feito através do uso da aura negra. Neste ponto, é apenas um pensamento e não conheço nenhuma evidência para apoiá-lo. Gravado em 20 de outubro, ainda não vi Soren. Estou ficando preocupado. Gravado em 21 de outubro, bati na porta dele pela primeira vez, me perguntando se talvez ele estivesse ocupado demais para almoçar comigo. Ele não abriu a porta. Estou temendo que algo esteja errado. Gravado em 22 de outubro, Soren foi transferido. A história é assim, mas não acredito em nada disso. Não havia motivo para ele partir repentinamente e mesmo que houvesse, ele teria se despedido. O que está acontecendo? Gravado em 23 de outubro, forcei minha entrada em seu quarto, na esperança de encontrar pistas. Em vez disso, encontrei todos os seus pertences. Tudo ainda estava lá. Se ele tivesse ido embora, com certeza iria arrumar algumas roupas, certo? Tentei ver o projeto Missigno, esperando que ela pudesse esclarecer seu desaparecimento, mas ela está trancada e não tem mais permissão para entrar em contato com ninguém. Alguém o fez desaparecer? Ninguém parece saber disso. Eles estão mentindo, devem estar. Gravado em 24 de setembro. Só sinto falta da sensação do ar fresco correndo pelo meu vento. Nunca pensei que diria isso, mas sinto muita falta do meu apartamento de merda. Eu pelo menos sabia o que estava acontecendo. Agora, me sinto preso. Pelo menos ainda tenho meu bebê Charmander. Gravado em 26 de setembro. Por que estou chorando agora? Gravado em 27 de setembro. Encontrei o bebê Charmander esta manhã com marcas de queimadura nas escamas. Ele estava gravemente ferido e mal conseguia ficar de pé. Red Bull observava o Charmander por trás do vidro, segurando o controle remoto que ativava todas as medidas de segurança dentro da cela. Ainda acho difícil acreditar que realmente tirei o controle remoto das mãos dele, mas naquele momento não me importei. O que você está fazendo? Eu gritei enquanto desativava o controle remoto. Estou apenas tentando uma coisa, respondeu Red Bull distraidamente. Eu precisava ver se o seu bebê Zwag poderia pelo menos mostrar características de sua linhagem. Ele apontou para vários monitores na tela. Não obtive resultados, continuou ele em tom morto. Eu explode. Fora. Agora calma. Fora. Eu insisti enquanto cerrei o punho. Isso não é ciência, é tortura pura. Deixe-me explicar. Agora. Ele saiu com uma expressão indiferente e um pouco confusa no rosto. Quando ele desapareceu de vista, entrei na cela e por um momento a emoção tomou conta. Abracei o bebê com força. Essa foi a primeira vez que o bebê Charmander apareceu no mundo e agora estava chorando. Parágrafo MAC. Embora a lediba de 5 pintas seja o tipo mais comum, o número de manchas na lediba selvagem varia de 1 a 6. Isso não depende da espécie de lediba, mas varia como os padrões de espinda, com números diferentes encontrados até mesmo na mesma família. Os pontos nesses Pokémon são mais familiares para a maioria das pessoas, como a disposição dos pontos em um dado de 6 lados, o que não é acidente, pois lediba tem sido historicamente usado em uma variedade de jogos de azar. O mais comum entre os jogos com lediba foi aquele que inspirou os dados modernos. 6 lediba, uma de cada padrão, foram colocadas em uma gaiola hexagonal, cada uma em cantos equidistantes do centro, e um alimento barato, como uma Oranberry, foi colocado no centro a partir de um tubo. Os 6 correram para o centro e quem lediba o pegou foi declarado vencedor, assim como quem apostou naquele para vencer. Em estabelecimentos mais ricos, esse concurso era usado de forma semelhante aos lançamentos de dados modernos, com várias frutas caindo em um jogo, jogadores rolando uns contra os outros para obter o número mais alto e milhares de outras variantes jogadas apenas em salas de jogos e cassinos. Também foram realizadas competições de captura de lediba, onde os pontos foram computados não com base no número de lediba capturados, mas em suas posições com o tempo. Isso evoluiu para o complicado sistema de pontuação das competições atuais de captura de insetos. Infelizmente, seu treinamento e alimentação eram caros, e os resultados dos jogos de lediba eram muitas vezes menos do que puramente aleatórios, dependendo dos níveis de habilidade individuais do Pokémon envolvido. Hoje, salvo em alguns locais tradicionalistas, o jogo é feito com dados e cartas, e ninguém liga mais para lediba.
Capítulo 337. Gravado em 3 de outubro, acho que não quero mais estar aqui. Eu sei que fiz uma escolha, mas me arrependo. Cuidar do bebê Charmander me ajuda a esquecer meus problemas por um curto período de tempo, mas a realidade me alcança no momento em que o faço dormir. Gravado em 5 de outubro, não tenho mais vontade de gravar. Não sinto mais vontade de fazer nada. Concentrar-se em qualquer uma das minhas tarefas é difícil. Eu só quero deitar e fechar os olhos. Talvez veja as estrelas novamente. Gravado em 7 de outubro, Projeto Missigno. Escapou hoje, mas foi parada pelos guardas. Eu podia ouvir o tiroteio de dentro do meu laboratório. A fuga de Missigno é a coisa mais interessante que aconteceu esta semana. Eu gostaria de ter visto, mas estava mais preocupado com a segurança do bebê Charmander. Gravado em 8 de outubro, há um grande evento chegando. Disseram-me para arrumar minhas coisas e me preparar. Red Bull disse que era a hora de eu conhecer o homem por trás das telas. Sinto que pode ser uma armadilha, mas não vejo nenhuma razão para ele me querer morta. Por outro lado, ainda não sei para onde foi Soren. É uma mudança de cenário, eu acho. Será a primeira vez que o bebê Charmander chegará à superfície. Talvez isso desperte alguma excitação nele. Gravado em 9 de outubro, mais experimentos aparentemente. Ainda estou arrumando minhas coisas. Vamos à superfície para testar algo sobre Pokémon lendários. Gravação em 10 de outubro, então Soren estava certo. Existem instalações mais remotas. Esta expedição não é só para nós, é também para realizar múltiplos testes em outras instalações. Não posso negar que estou curioso para saber o que os outros estão testando, mas sinto que não será bom. Eu queria saber, mas Red Bull disse que a pesquisa deles não era da minha conta. Acho que ele está chateado. Não sei, ele não se parece mais com ele mesmo, mas com um fantasma superficial. Às vezes eu realmente me pergunto como entrei nessa confusão. Mais importante ainda, como sair dessa bagunça. Partiremos em algumas horas, ainda tenho muito para embalar e decidir o que não levar. Ouvi dizer que estamos indo para Celadon City. Traz muitas lembranças, mas temo não ter tempo para saudades, considerando as pessoas com quem estou. Acho que vou levar esse gravador comigo. Talvez isso me traga alguma sorte. Gravado em 13 de outubro, ok. Uma atualização rápida antes de começarmos. Eu conheci o homem por trás de tudo isso. Nunca teria imaginado que Lionel Giovanni, o atual líder do ginásio da cidade de Viridian, é o fundador da equipe Rocket. Ele não falou comigo diretamente, mas ouvi vários rumores sobre o que está acontecendo hoje. Eles encontraram a lendária deusa do nascimento e da fertilidade, também o discurso de Giovanni. Acho que deveria adicioná-lo aqui se algum dia quiser apresentar isso como evidência. Tudo começou com uma pergunta. O que você vê nos Pokémon lendários? Claro, foi uma pergunta retórica. Cada vez que penso nos lendários voando pelo céu ou nadando no oceano, fico enojado. Eles representam tudo que odeio, a supressão, uma barreira que não podemos ultrapassar. Um futuro morto. Seus olhos deslizaram pela sala. Acredito no potencial da humanidade, mas quando vejo Pokémon lendários, vejo o nosso fim. Eles são algo que nunca poderemos alcançar. Uma barreira de habilidade, não importa quão grandes nós ou nossos Pokémon sejamos. Eles nunca poderão ser como eles. Nós estão puramente à sua mercê. Ele respirou fundo antes de continuar. Nós os chamamos de Pokémon, mas eles não são. É simplesmente a nossa maneira de lidar com seres com os quais não podemos raciocinar, entender ou jamais esperar cruzar. Só podemos esperar que eles façam a coisa certa e que um dia eles ganhem, não se volte contra nós. Ele fechou os olhos. É por isso que os desprezo, eles representam o nosso fim. Não sei se ele está certo, mas sei de uma coisa. Este homem não está com medo. Não. Este homem está empurrando a ideia do medo em nossa mente e nos fazendo pensar que o que estamos fazendo é para o bem dos outros. Todo mundo quer ser um herói e este homem está empurrando para nós essa ideia de que somos heróis e tenho medo de dizer que funcionou. Vi os olhos de tantas pessoas naquela sala de conferências assustadas, e quando as pessoas têm medo, elas são empurradas para fazer coisas horríveis. Gravado em 14 de outubro, somos monstros. Gravado em 19 de outubro, não sei o que gravar. Não consigo tirar as imagens da minha cabeça. Aqueles dois corpos eram malditos bebês, filhotes de Pokémon dos deuses que foram colocados como uma exibição. Que pecado cometemos? Que pecado essas pessoas cometeram ao expor os cadáveres dos filhos de Deus? Inferno. Não, o que nos espera na morte não é o inferno. Posso sentir isso na minha alma? É algo muito pior. Giovanni disse que aqueles eram os filhos de Meu. Eles mataram os filhos de Deus e agora querem fazer uma entidade que possa usar os poderes de Meu. Não estamos criando novos Pokémon como forma de combater Pokémon lendários, não. Estamos criando monstros para quem deseja ter controle sobre tudo. Nada pode justificar nossos objetivos. É como a todos aqueles anos, quando perdi tudo naquele tsunami. Só que agora sou eu responsável. Não sei. Eu simplesmente não sei mais. Eu sei de uma coisa. As instalações de Deus não são seguras. Não é um porto seguro. Não posso acreditar como caí em todas as suas mentiras. Pesquisa gratuita? Tentando criar um novo Deus? Somos monstros criando mais monstros a partir dos cadáveres de deuses verdadeiros. Estamos tentando nos tornar um. Gravado em 7 de novembro, fiquei tão tentado a tomar alguns comprimidos extras para dormir para não acordar, mas no final não consegui fazer isso. Acho que sei por quê. É o bebê dos meus 2 amigos. Ele ainda está aqui. Gravado em 18 de novembro, estou reunindo recursos e evidências, tentando enviar o máximo que posso para um disco rígido. Todo este lugar é construído como um labirinto, mas talvez se eu tiver sorte o suficiente eu possa sair dela e expor os segredos da equipe Rocket antes que seja tarde demais. Antes de fazer isso, porém, ainda há uma coisa que não posso deixar para trás.
Gravado em 1º de dezembro. Você acredita nisso? Procurei o dia inteiro por uma Pokébola, mas não consegui encontrar nenhuma aqui. Eu poderia tentar usar um de meus próprios designs, mas eles são estáveis e feitos para acomodar criaturas totalmente diferentes. Gravado em 12 de dezembro, eu sei que estraguei tudo e não mereço uma segunda chance. As coisas que fiz e criei, me arrependo. A única coisa de que não me arrependo é de conhecer meus amigos e agora esse bebê. Se existe um Deus verdadeiro, espero que pelo menos ele poupe o bebê Charmander. Gravado em 25 de dezembro, hoje é o dia. Estou deixando isso, caso eu não sobreviva, esta será minha nota de suicídio. Se alguém encontrou isso significa que a nossa fuga falhou. Talvez meus planos de contingência tenham funcionado, talvez não. Então, é um pouco estranho escrever uma nota, mas não é muito diferente de escrever outra entrada no diário no final, só que será um dia futuro. Estou um pouco perdido aqui. Nunca fui bom nisso, então apenas sou breve para não estragar tudo como todo o resto e sim, isso foi uma piada. Baby Charmander, obrigado por tudo que você me deu e sinto muito por tudo que não pude dar. É apenas uma coisa que posso lhe dar agora e esse é o meu conselho. Não tente passar a vida sozinho como eu fiz. Aprenda com meus erros e encontre outros com quem você se sinta confortável. A vida, ironicamente, é muito curta. Quando a gravação foi interrompida, uma quietude inquietante invadiu a sala, perfurada apenas por um grito horripilante que cortou o ar como uma faca serrilhada. Charmeleon se contorceu em agonia, agarrando a cabeça com desespero frenético, mas Alter e Scizor entraram em ação, prendendo a criatura angustiada antes que ela pudesse causar mais danos a si mesma. Enquanto os gritos de Charmeleon ecoavam pela câmara, Austin se aproximou dele lentamente, com o coração batendo forte no peito. Os lamentos penetrantes do dragão o abalaram profundamente, mas ele reuniu coragem para estender a mão e tocar a cabeça da criatura se contorcendo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Charmeleon, misturando-se ao suor que encharcava seu corpo trêmulo. Charmeleon, Austin sussurrou, sua voz tremendo. Eu sei que dói, mas você tem que deixar sair. Não lute. Apenas deixe passar. Mas os gritos do dragão só ficaram mais altos, mais intensos, mais frenéticos. Alter e Scizor lutaram para segurá-lo, mas os outros Pokémon na sala se reuniram em seu auxílio, unindo forças para subjugar a violenta explosão de Charmeleon. No entanto, Austin permaneceu firme, sua mão nunca deixando a cabeça de Charmeleon, seus olhos fixos na criatura se contorcendo enquanto ele gritava em agonia. E então, lenta e gradualmente, os gritos diminuíram, dando lugar a soluços irregulares enquanto Charmeleon desabava nos braços de Austin. Dito foi o primeiro a se aproximar, envolvendo Charmeleon em um abraço caloroso. E então, um por um, os outros Pokémon avançaram, juntando-se ao círculo de conforto que cercava o dragão ferido. Enquanto eles se aconchegavam, Austin segurou Charmeleon com força, suas lágrimas se misturando com as de sua amada criatura. Parágrafo MAC, não há nenhum Pokémon do tipo grama conhecido que fotossintetize a energia principalmente da luz das estrelas, pois a luz das estrelas não pode ser comparada ao brilho do sol. Existe, no entanto, um Pokémon do tipo bug que faz exatamente isso. Ledian é bastante incomum nesse aspecto. Sua forma larval de Lediba subsiste em Pokémons insetos menores como Caterpie, e outros insetos comem folhas e néctar de tipos de grama, mas Ledian, incapaz de processar a luz solar ou comer alimentos, depende dos estranhos comprimentos de onda de estrelas distantes. Curiosamente, apesar de sua fonte de energia ser muito mais fácil de receber à noite, Ledian é um Pokémon matinal, e muitos especularam sobre as razões desse comportamento estranho. Os Pokémon do tipo grama são diurnos e seu movimento é baseado na propagação de pólen, na descoberta de bom solo e céu aberto ou, em alguns casos como Victreebel, na complementação de sua luz solar com alimentos vivos. Ledian, entretanto, não faz nenhuma dessas coisas. Seu acasalamento é semelhante ao dos insetos. Eles não comem e não conseguem filtrar a luz das estrelas da luz solar para absorvê-la durante o dia. A única explicação aventada para a atividade matinal de Ledian não se baseia de forma alguma na aptidão evolutiva. Ledian, argumenta-se, está acostumado a uma vida ativa como Lediba e, como os humanos, é capaz de sentir tédio. Portanto, depois que as noites recuperam as energias, eles passam as manhãs praticando as atividades de que gostam, até se cansarem à tarde e adormecerem novamente. Alguns não aceitaram isso, pois acreditam que algum propósito oculto para suas atividades diurnas será eventualmente encontrado. Mas a maioria dos especialistas Ledian veem isso como apenas mais uma evidência de que os Pokémon são mais complexos e inteligentes do que tendemos a imaginar. Capítulo 338. Mudança de ponto de vista. Lindis caminhou pelos corredores brancos e estéreis do centro de pesquisa, seu jaleco farfalhando a cada passo. Seus olhos estavam turvos, com círculos escuros gravados sob eles pelas incontáveis noites que ela passou acordada, analisando dados e conduzindo experimentos. Ela sofria de insônia, e o zumbido constante das máquinas e das luzes artificiais só pareciam agravar sua condição. Ao se aproximar do elevador, ela viu outro colega de trabalho parado ali, remexendo em uma pilha de papéis. Lindis estalou a língua de irritação, sua mente correndo com as infinitas possibilidades da mulher entrar no elevador. Ela ficou em silêncio, os olhos colados nas portas do elevador enquanto elas começavam a se abrir lentamente. O elevador era pequeno e apertado, as paredes revestidas de espelhos que davam a ilusão de mais espaço. O chão era de um cinza fosco e os botões dos diferentes andares estavam alinhados em uma fileira organizada. Lindis interveio com seu colega de trabalho logo atrás. As portas do elevador fecharam com um zumbido suave e mecânico, o som das engrenagens girando e travando no lugar. A colega de trabalho de Lindis tentou bater um papo sobre seu último projeto, mas Lindis mal registrou as palavras. Sua mente estava consumida por uma crescente sensação de desconforto, seu coração batia forte no peito. Ela podia sentir o olhar da outra mulher sobre ela e sabia que precisava agir rapidamente.
Sem aviso, Lindiz avançou, enfiando seu taser no lado da outra mulher. A mulher soltou um grito, seu corpo se contorcendo no chão enquanto a eletricidade percorria seu corpo. Lindiz observou, com o rosto contorcido em uma mistura de medo e hesitação, enquanto o corpo da mulher convulsionava e depois ficava imóvel. O elevador parou no quarto andar, as portas abrindo com um leve toque. Lindiz saiu, com o coração batendo forte no peito. Ela rapidamente examinou o corredor, certificando-se de que não havia ninguém por perto antes de retirar um estranho USB preto. Ela o inseriu na porta USB na lateral do elevador, os dedos tremendo enquanto digitava uma série de comandos. A TV do elevador ganhou vida, exibindo uma série de símbolos e códigos estranhos. Lindiz observou por um momento, com o coração acelerado antes de se virar e ir embora. As portas do elevador se fecharam atrás dela, o som das engrenagens girando e travando novamente. Lindiz caminhou pelo corredor com o coração acelerado. Ela estava realmente fazendo isso. Escritório de Hedborg. Hedborg estava sentado à sua mesa, cercado por fileiras de estantes e arquivos. A sala era grande e imponente, com janelas do chão ao teto que davam para o amplo centro de pesquisa. As paredes foram adornadas com vários diplomas e prêmios, mostrando as impressionantes realizações de Hedborg. De repente houve uma batida na porta. Hedborg olhou para cima com a testa franzida em confusão. Ele se levantou da mesa e abriu a porta para encontrar um grupo de homens parados ali, com rostos sérios e sombrios. Senhor, temos um problema, disse um dos homens, com a voz tensa. O sistema do elevador parou de funcionar. Não conseguimos descobrir o que está causando isso. O coração de Hedborg afundou ao ouvir as palavras. Ele sabia que isso poderia ser um grande problema e que precisava agir rapidamente. Os dedos de Hedborg traçaram os contornos de sua mesa, parando sobre uma gaveta. Com um movimento hábil, ele a abriu, revelando o conteúdo oculto da gaveta. Uma máscara facial do rosto de Hedborg. Ao lado, um radiotelégrafo com as teclas brilhando na penumbra. Seu olhar mudou para o verdadeiro objeto de seu interesse, uma pokébula solitária, aninhada entre os artefatos. Enquanto seus dedos se fechavam em torno do dispositivo esférico. Vamos, disse ele, caminhando em direção ao elevador. Vamos ver o que está acontecendo. O grupo seguiu até o elevador, o som de seus passos ecoando nos corredores brancos e estéreis. Ao chegarem, descobriram que o elevador não estava funcionando e que as portas estavam abertas. Hedborg se aproximou do elevador, seus olhos examinando a área em busca de qualquer sinal do que poderia estar causando o problema. Ele então abriu a pokébula e enviou Rotom, um Pokémon do tipo elétrico fantasma. Rotom tinha um corpo redondo com coloração vermelha e azul, a parte azul tinha um olho branco e uma pequena cauda que também era azul e branca. Rotom, entre no elevador e destrua o que quer que esteja causando a falha do sistema do elevador, ordenou Hedborg. Rotom obedeceu, seu corpo tremeluzindo ao passar pelas portas do elevador e entrar no maquinário. Hedborg e os homens observaram a forma fantasmagórica do Pokémon parecer se mover entre as engrenagens e os fios, procurando a origem do problema. Depois de alguns momentos, Rotom saiu do elevador, seu corpo tremeluzindo, criando uma frequência para criar uma voz humana. Encontrei, senhor, disse a voz ecoando no poço do elevador. Havia um interruptor de interrupção instalado no sistema. Eu destruí. Hedborg deu um suspiro de alívio ao ouvir as palavras. Há algo mais para relatar? Parece haver um pesquisador inconsciente em um dos elevadores. Qual deles? Elevador 420. O pulso de Lindiz acelerou enquanto ela corria pelos corredores mal iluminados em direção ao laboratório de Soren, as sombras pregando peças em sua visão periférica. O silêncio misterioso pesava sobre ela, pressionando-a como um cobertor sufocante. Sua respiração era ofegante enquanto ela agarrava o frasco roubado. Seu conteúdo era um segredo condenatório que não poderia ser descoberto. O tempo era essencial, e ela podia sentir os fios de medo envolvendo seu coração, ameaçando arrancar sua vida se ela não agisse. Um arrepio repentino desceu por sua espinha, parando-a no meio do caminho. A sensação de frio se espalhou por seu corpo como gavinhas de gelo, agarrando seus membros e forçando-a a enfrentar o medo pesado que se instalou em seu peito. Na escuridão, seus olhos foram atraídos para uma porta que ela nunca havia notado antes. Gravado em tinta descascada na madeira em decomposição havia um rótulo que enviou uma nova onda de terror através dela. Projeto Eve. Enquanto ela olhava para a porta, um sussurro insidioso deslizou pelo ar, penetrando em seus ouvidos e penetrando profundamente em sua mente. Mate-me. As palavras ecoaram em seu crânio. Seu tom sinistro arrepiou até os ossos. Ela podia sentir a presença de algo malévolo espreitando logo além da porta, sua energia maligna irradiando através da madeira em decomposição como um miasma escuro. Seu coração batia violentamente, ameaçando se libertar de sua caixa torácica enquanto ela lutava para manter a compostura. Ignorando a voz do projeto Eve, Lindiz digitou rapidamente a senha, os dedos tremendo enquanto digitava a sequência de letras e números. A porta do laboratório se abriu, revelando uma cena estranha e sobrenatural. A sala estava cheia de máquinas estranhas, de aparência alienígena, com superfícies cobertas de fios e circuitos. No centro da sala havia uma grande cápsula cilíndrica, sua superfície brilhando com uma estranha energia azul. Lindiz sabia que era isso. Este era o momento que ela estava esperando. Ela rapidamente foi até a cápsula, com o coração batendo forte no peito. Ela estendeu a mão e tocou a superfície, afundando os dedos no material macio e flexível. De repente, a cápsula começou a descer, sua superfície se abrindo para revelar uma estranha criatura alienígena dentro que parecia um esqueleto de aerodáctilo, mas estava mudando de forma de uma maneira tão descontrolada que parecia estar se distanciando da própria realidade.
O corpo de Missing estava se contorcendo e torcendo na cápsula. À medida que a cápsula descia, gás criogênico começou a ser liberado, enchendo a sala com uma névoa espessa e branca. Lindis podia sentir seus olhos começando a lacrimejar, sua garganta fechando enquanto ela lutava para respirar. Ela sabia que precisava sair dali, que precisava liberar o máximo possível dessas entidades antes que fosse tarde demais. Ela se virou e correu, seu jaleco balançando atrás dela enquanto ela corria pelo laboratório. Ela podia ouvir os alarmes começando a soar, o som de vozes em pânico e passos apressados enchendo o ar. Ela sabia que precisava sair dali, que precisava liberar o máximo possível dessas entidades antes que fosse tarde demais. Lindis correu pelos corredores com o coração batendo forte no peito. Ela podia sentir o pânico crescendo dentro dela, sua mente correndo com as possibilidades do que poderia acontecer a seguir. Ela sabia que precisava sair de lá, que precisava liberar o máximo possível dessas entidades Pokémon híbridas antes que fosse tarde demais, mas parou na porta do Projeto Eve. Me mata. Uma voz implorante a chamou enquanto Lindis engolia em seco, sentindo os cabelos em pé ao perceber que a porta do Projeto Eve estava trancada por uma inscrição visual, auditiva e de impressão digital. Quem quer que quisesse que o Projeto Eve ficasse em sua cela se certificou de que ele não sairia. Redburg estava parado no corredor, com a mente disparada enquanto os alarmes soavam em seus ouvidos. Ele podia sentir seu coração batendo forte no peito, sua mente consumida por pensamentos sobre o que poderia estar acontecendo. De repente, ele se viu cara a cara com o chefe da segurança, com uma expressão de pânico estampada em seu rosto. Senhor, temos um grande problema, disse o homem com a voz tensa. A entidade conhecida como Missing está causando tumulto nas instalações. Ela matou vários policiais que tentavam contê-la. Redburg sentiu seu coração cair ao ouvir as palavras. Ele sabia que este era um grande problema e que precisava agir rapidamente. Ele podia ver o medo nos olhos do chefe de segurança e sabia que precisava assumir o controle da situação. Preciso que você chame todos os policiais disponíveis e os leve às instalações, disse Redburg, com a voz calma e firme. Precisamos conter essa coisa antes que cause mais danos. O chefe de segurança assentiu, com o rosto pálido enquanto se virava e corria pelo corredor. Redburg sabia que precisava agir rapidamente, que precisava descobrir o que estava acontecendo e impedir aquilo antes que fosse tarde demais. Enquanto caminhava pelas instalações, a mente de Redburg fervilhava de pensamentos sobre o que poderia estar acontecendo. Ele sabia que precisava descobrir o que estava causando a agitação dessa coisa e sabia que precisava pará-la antes que causasse mais danos. De repente, ele ouviu um grito de uma das mulheres inconscientes, com a voz fraca e quase inaudível. Lindis, ela disse, sua voz quase um sussurro. Ela me deu um choque. E então, deu certo para Redburg. Ele sabia que Lindis estava por trás disso, que ela de alguma forma havia liberado essa coisa e causado um tumulto. Vá em direção ao Projeto X, ele gritou, sua voz cheia de urgência e determinação. Precisamos encontrar Lindis e detê-la antes que seja tarde demais. Redburg liderou o caminho, com o coração batendo forte no peito enquanto caminhava pelas instalações. Ele podia ouvir os sons dos alarmes tocando em seus ouvidos, o som de vozes em pânico e passos apressados enchendo o ar. Ele sabia que precisava agir rapidamente, que precisava encontrar Lindis e detê-la antes que fosse tarde demais. Ao passar pelas instalações, ele pôde ver o medo nos olhos dos outros pesquisadores enquanto eles lutavam para sair do caminho, seus rostos pálidos e em pânico enquanto tentavam descobrir o que estava acontecendo. Redburg sabia que precisava agir rapidamente, que precisava deter Lindis antes que fosse tarde demais. Ele podia sentir o peso da responsabilidade sobre seus ombros e sabia que tinha que fazer o que fosse necessário para salvar a instalação e as pessoas lá dentro. Redburg entrou no laboratório do Projeto X, com o coração batendo forte no peito. Ele sabia que era isso, era para lá que Lindis tinha ido. Ele olhou ao redor da sala e viu que estava vazia e destruída, chamas lambendo as paredes e fumaça enchendo o ar. Ele podia sentir seu coração batendo forte no peito, sua mente consumida por pensamentos sobre o que poderia ter acontecido. Ao olhar ao redor da sala, ele percebeu algo estranho. Havia um estranho bebê Charmander deitado no chão, seu corpo se contorcendo nas chamas. Em seguida, atingiu Redburg, o bebê em que Lindis e Soren estavam trabalhando antes. Ele percebeu que esse devia ser o motivo das ações de Lindis, que ela não queria que o bebê fosse usado como arma. Redburg pensou em como Lindis poderia ter escapado das instalações. Os elevadores não estavam funcionando e vigiados, então devia ser outra coisa. Aí ele percebeu, eles tinham um triturador de lixo semanal e isso era hoje. Ele rapidamente usou um fone de ouvido para dizer a seus subordinados para irem para a área 970 e capturarem todos lá. Antes que ele pudesse dar o comando para desligar a unidade automática de coleta de lixo, uma bala disparou no ar. O coração de Redburg deu um pulo quando viu a bala vindo direto em sua direção. Mas antes que pudesse atingi-lo, foi desviado por Rotom. Redburg deu um suspiro de alívio ao olhar para cima e ver Rotom, seu corpo tremeluzindo de energia. Mas ao olhar para a bala, percebeu que ela havia feito um buraco em sua orelha. Quando a dor atingiu Redburg, ele gritou de dor, levando a mão ao ouvido enquanto sentia o sangue quente escorrendo pelo pescoço. Ele olhou para cima e viu Lindis olhando para ele com um olhar furioso. Acabou. Parágrafo MAC. Os observadores do Spinarak selvagem sabiam há muito tempo das mudanças nas expressões das suas costas, que pareciam não ter qualquer relação com comida, conforto ou qualquer outra coisa que produzisse emoções. Isso contrasta fortemente com seus colegas treinados, cujos emotes nas costas são como os rostos de humanos e, na verdade, de muitos Pokémon. Na altura, os observadores concluíram que os Spinarak treinados aprendiam a imitar os humanos e consideravam-nos aprendizes rápidos, mas muitas evidências sugeriam que a velocidade com que aprendiam não era apenas rápida, mas instantânea. Além disso, as fibras da teia eram frequentemente encontradas muito longe
de qualquer Spinarak, mas sempre pareciam levar a um. Mas que propósito poderia ter uma teia tão enorme? Foi há apenas algumas décadas que o mistério foi desvendado. Muito parecido com as grandes redes da nossa era moderna, Spinarak está conectado por fios de seda. Teias entrelaçadas se movem pela maior parte das florestas onde esses pokémons habitam, no subsolo, dentro das árvores e em qualquer outro lugar onde os fios duráveis, porém finos, não seriam facilmente perturbados. Infelizmente não existe uma World Wide Web para eles, pois o material que utilizam ainda está frequentemente quebrado. Eles têm sorte de conectar uma floresta a outra. Os Spinarak não usam essas teias para capturar presas, mas para se comunicar, enviando feixes de sinais através dos fios para conversar. No início a rede era usada estritamente para informações práticas, como locais de alimentação, predadores, treinadores de Pokémon e próximas reuniões. Mas com o tempo, o trabalho deu lugar ao lazer, e a rede agora é usada para tudo, desde confissões de amor e fofocas até maravilhas locais e narrativas orais. Os Spinarak de antigamente ficavam entediados em suas teias, mas hoje poucos deles querem partir. Capítulo 339. Mudança de ponto de vista. Há alguns minutos atrás, a sala era grande e estéril, com luzes fluorescentes brilhantes iluminando o espaço. O chão era feito de concreto liso e as paredes eram revestidas com janelas de vidro que davam para o movimentado laboratório mais adiante. No centro da sala, um grupo de Charmander brincava junto, seus pequenos corpos se movimentando e saltando com energia. Eles gorjeavam e guinchavam uns para os outros, suas caudas tremeluzindo com as chamas laranjas brilhantes que eram sua característica definidora. No canto da sala, porém, um pequeno Charmander estava sentado sozinho. Ele olhou para o vidro que separava os cientistas deles, com os olhos arregalados e curiosos. Ele observou enquanto os cientistas se atarefavam em seu trabalho, os jalecos balançando atrás deles enquanto passavam de um experimento para outro. Ele ansiava por brincar com eles, mas eles não queriam brincar com ele devido às suas chamas fracas. De repente, alarmes começaram a soar por todo o laboratório. Os cientistas entraram em pânico, correndo de um lado para outro na tentativa de desligar os alarmes. Os Charmanders, enquanto isso, olhavam confusos, suas pequenas cabeças inclinadas para um lado e para outro enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. No momento em que os cientistas estavam prestes a fugir da sala, a porta do recinto dos Charmanders se abriu de repente. O pequeno Charmander no canto se animou, seus olhos brilhando de reconhecimento ao ver a mulher que o criou. Era Lindiz, a mulher que cuidava dele desde que ele era apenas um filhote. Ela tinha uma expressão de desculpas no rosto enquanto murmurava, "Me desculpe", para o Charmander, antes de repente jogar uma estranha bomba de fumaça no campo. À medida que a fumaça se extinguiu, os olhos dos Charmanders ficaram embotados e eles começaram a correr confusos pela sala. Eles foram atraídos pelo novo cheiro estranho que emanava da bomba de fumaça. Suas mentes foram temporariamente substituídas pelo dispositivo que Lindiz havia usado. Era um dispositivo de transporte, projetado para mover um grande número de Pokémon de um local para outro usando um cheiro que domina suas mentes e os torna temporariamente animalescos, permitindo que sejam facilmente controlados e movidos. De repente, todos os Charmanders pararam, seus narizes se contorcendo ao sentirem um cheiro diferente de tudo que já haviam sentido antes. Era um aroma celestial, doce e tentador, que parecia chamá-los de além dos muros do seu recinto. Sem hesitar, os Charmanders avançaram em direção ao cheiro, seus pequenos corpos se movendo na velocidade da luz. Alguns deles saltaram sobre as paredes de vidro do seu recinto, com os corpos protegidos das chamas por uma espessa camada de cinzas. Outros escavaram o chão de concreto, suas garras afiadas rasgando a superfície dura com facilidade. Ainda assim, outros quebraram as janelas de vidro, suas caudas balançando em chamas enquanto se libertavam da prisão. Lindiz assistiu com tristeza enquanto o Charmander escapava, com o coração pesado ao saber que foi ela quem liberou o cheiro que os levou à liberdade. Ela esperava que tudo desse certo. O pequeno Charmander que ela criou estava entre o grupo, correndo ao lado de seus companheiros Pokémon enquanto seguiam o cheiro celestial. À medida que corriam, o cheiro ficava mais forte e atraente, aproximando-os do destino. Os Charmanders estavam loucos de excitação, suas caudas balançando e dançando enquanto corriam. Eles estavam finalmente livres e nada poderia detê-los agora. A cena era caótica, mas também bonita de uma forma estranha. As caudas laranja dos Charmanders deixaram rastros de fogo atrás deles enquanto corriam, criando um mar laranja e yellow. O som de seu chilrear e o crepitar de suas chamas eram quase como música. Eles eram uma força da natureza, imparável e selvagem. Lindiz não pôde deixar de sentir orgulho ao vê-los partir, sabendo que ela havia desempenhado um papel na libertação deles. Mas ela também não conseguia se livrar da tristeza e da culpa que sentia pelas consequências indesejadas de suas ações. Ela sabia que a maioria dos Charmanders morreria devido ao seu DNA instável, exceto seu bebê, que ela rezou para encontrar alguém para cuidar dele. Quando o último Charmander desapareceu ao longe, Lindiz foi deixada sozinha na sala agora vazia e silenciosa. Adeus. O grupo de Charmander correu pelas instalações, seus pequenos corpos se movendo com uma graça fluida enquanto seguiam o perfume celestial que os levou à liberdade. Eles avançaram pelas portas de metal que estavam em seu caminho, seu lança-chamas combinado derretendo as barreiras com facilidade. Os guardas que tentaram detê-los foram alvo das chamas, e seus gritos de dor e terror ecoaram pelos corredores. A instalação era um labirinto de metal e concreto, com corredores estreitos e tetos altos que dificultavam a navegação dos Charmanders.
mas eles estavam determinados e usaram seu pequeno tamanho e agilidade a seu favor, disparando e serpenteando pelos espaços apertados à medida que avançavam nas instalações. Enquanto corriam, alguns dos corpos dos Charmanders começaram a entrar em combustão, suas chamas ficando maiores e mais intensas. O calor era intenso e o ar estava denso de fumaça, dificultando a visão. Mas os Charmanders não diminuíram o ritmo, eles seguiram em frente, movidos pelo desejo de liberdade. Finalmente chegaram a um grande espaço aberto, onde um grupo de Ridons estava entre eles e a fonte do perfume celestial. Os Ridons eram criaturas enormes, seus corpos rochosos elevando-se sobre os pequenos Charmanders. Eles gritaram e atacaram o grupo de Charmanders, prontos para defender seu território. Os Charmanders não recuaram, eles atacaram os Ridons com determinação feroz em seus olhos. Alguns deles lutaram contra as enormes criaturas, suas chamas lambendo as peles rochosas dos Ridons. Mas muitos deles conseguiram passar pelos Ridons, usando seu pequeno tamanho e agilidade a seu favor. A batalha foi caótica com explosões de chamas e os rugidos ensurdecedores dos Ridons enchendo o ar. Os corpos dos Charmanders estavam escorregadios de suor e cinzas, suas caudas tremulando em chamas enquanto lutavam por sua liberdade. Os Ridons eram implacáveis, mas os Charmanders eram ferozes e seguiram em frente, determinados a escapar das instalações e encontrar a fonte do perfume celestial que os levou à liberdade. A instalação era feita de metal e concreto, com corredores estreitos e tetos altos que dificultavam a navegação dos Charmanders. Mas eles estavam determinados e usaram seu pequeno tamanho e agilidade a seu favor, disparando e serpenteando pelos espaços apertados à medida que avançavam nas instalações. A arquitetura foi projetada para ser segura e eficiente, mas não foi projetada para resistir ao poder combinado de um grupo de Charmanders determinados e agitados. As portas e paredes de metal não eram páreo para seus lança-chamas e os guardas foram rapidamente dominados pelo grande número e ferocidade do grupo. À medida que a batalha avançava, os Charmanders continuaram avançando, seus corpos escorregadios de suor e cinzas enquanto lutavam por sua liberdade. Finalmente, eles romperam a defesa dos Ridons e saíram das instalações, seus corpos em chamas com o fogo de sua liberdade. Eles correram em direção à fonte do perfume celestial, com os corações cheios de esperança e as mentes voltadas para o futuro. A cena era ao mesmo tempo caótica e bela, as chamas laranja e amarelas dos Charmanders iluminando os corredores escuros da instalação, o calor e a fumaça dificultando a visão. O som de seu chilrear e o crepitar de suas chamas eram quase como música. Eles eram uma força da natureza, imparável e selvagem. A instalação ficou em ruínas, as portas de metal derreteram e as paredes de concreto enegreceram pelo fogo. Lindiz estava com a arma na mão, os olhos fixos na figura gritando de Redborg, que se contorcia no chão, segurando a orelha sangrando. Ela estava prestes a puxar o gatilho, mas as palavras dele a impediram. Não atire, estou do seu lado, ele gritou, sua voz desesperada e suplicante. Lindiz hesitou, o dedo pairando sobre o gatilho ao ver que Redborg estava usando algum tipo de máscara facial. Redborg percebeu sua hesitação e aproveitou a oportunidade. Matar-me não vai adiantar nada, disse ele com a voz baixa e firme. Se você me matar aqui, a equipe Rocket vencerá. Mas se você me poupar, posso fazer algumas conexões na liga para poupar seu bebê Charmander. O quarto estava escuro e mofado, cheio do fedor de lixo podre e do zumbido de moscas. Era a sala de descarte do estabelecimento, onde o lixo era recolhido e descartado semanalmente. As paredes estavam forradas com latas de metal, cheias até a borda de lixo, e o chão estava escorregadio com o lodo e a foligem dos resíduos. De repente, um grupo de Charmanders irrompeu na sala, seus pequenos corpos se movendo com uma graça fluida enquanto corriam pelo labirinto de lixeiras e pilhas de lixo. Eles estavam selvagens e em pânico, com os olhos arregalados e desesperados enquanto procuravam uma saída. Mas a liberdade deles durou pouco. Enquanto corriam, muitos dos Charmanders entraram em combustão repentinamente, seus pequenos corpos consumidos pelas chamas que eram sua característica definidora. Os guardas assistiram horrorizados enquanto as pequenas criaturas eram consumidas pelo fogo, seus gritos de dor e terror ecoando pela sala. O maior Charmander do grupo, porém, continuou correndo em direção ao tiroteio, determinado a escapar. Os guardas, percebendo que os Charmanders estavam tentando escapar, apontaram suas armas para o Charmander maior, pronto para atirar. De repente, um tiro soou e o Charmander caiu morto, a bala atingindo seu alvo. Os guardas deram um suspiro de alívio por nenhum dos Charmanders ter escapado, mas não conseguiram registrar um pequeno Charmander que havia saltado para o tiroteio pouco antes do tiro ser disparado. O pequeno Charmander pousou do outro lado e ao pousar fez com que a bala disparada atingisse o gasoduto, abrindo um buraco nele. De repente, uma gigantesca explosão de gás engolfou toda a instalação, com fogo e destroços voando por toda parte. Os guardas foram jogados ao chão, seus corpos espancados e machucados pela força da explosão. A sala foi consumida pelas chamas, as paredes e o teto desabaram à medida que o fogo se espalhava. O som era ensurdecedor, com o rugido das chamas e o estrondo do prédio desabando enchendo o ar. O calor era intenso e o ar estava denso de fumaça, dificultando a visão. A instalação foi rapidamente consumida pelo fogo, o metal e o concreto derretendo e dobrando sob a força da explosão. Os guardas ficaram presos, incapazes de se mover enquanto as chamas se aproximavam deles, e o som de seus gritos se perdia no rugido do fogo. A explosão foi catastrófica com toda a instalação caindo no chão, o metal e o concreto derretendo e dobrando sob a força da explosão. O fogo era intenso e o calor insuportável, com o som das chamas e o estrondo do prédio desabando enchendo o ar. A fumaça era espessa, dificultando a visão e a respiração. A área estava coberta de escombros e cinzas, impossibilitando saber o que restava do prédio e o que eram apenas escombros.
Foi um desastre, com muitas vidas perdidas e uma instalação em ruínas. Em meio ao caos da instalação em ruínas, Lindis firmou a mão trêmula, preparando-se para disparar o tiro decisivo. O chão tremeu sob seus pés e as paredes estremeceram enquanto os destroços caíam do teto. Uma voz desencarnada ecoou pelo sistema de monitoramento da instalação. Houve uma explosão de gás no convés inferior. Houve um colapso de destroços. As pessoas corriam de um lado para outro, seus gritos cortando a cacofonia da destruição. Quando o dedo de Lindis avançou em direção ao gatilho, um choque repentino a envolveu, fazendo-a cair no chão em convulsões agonizantes. Redburg, com o rosto iluminado de triunfo, arrancou a arma de sua mão sem resistência. Agora, senhorita Flash, disse ele, com a voz cheia de condescendência, vamos discutir isso como seres humanos civis. Não sou membro da equipe Rocket, fui enviado aqui pela Liga. Lindis, com os olhos brilhando de fúria, respondeu, e daí? Você acha que só porque você é da Liga faz de você um mocinho? Centenas de Pokémon sofreram e morreram sob seu comando. E você acha que todos os seus crimes desaparecem no ar só porque você é da Liga? Diga-me, seja você quem for, se a Liga sabia que tudo isso estava acontecendo, por que não impediram? Você não entenderia, ele respondeu, seu olhar com pena enquanto olhava para ela. O som agudo e metálico de um alfinete sendo puxado ecoou pelo ar. Os olhos de Redburg se arregalaram de terror ao registrar a pequena granada na mão de Lindis. Bem, já que não consigo entender a benevolência da Liga, não tenho nenhum motivo para confiar em você, tenho? Ela perguntou calmamente, sua voz firme como uma rocha. Para que conste, eu pedi demissão. Você pode aceitar isso como minha carta de demissão. Uma explosão envolveu Lindis e Redburg em um inferno abrasador. A força da explosão devastou a sala. Redburg morreu de arrependimento, assombrado pelo conhecimento de que suas ações levaram à sua morte. Lindis, no entanto, morreu com um sorriso sereno, segura de que havia feito tudo ao seu alcance para proteger o bebê Charmander. Seu último desejo era que o Charmander não encontrasse um treinador, mas uma família, um lugar onde fosse valorizado e protegido. Enquanto as chamas consumiam a sala e as paredes e o teto desmoronavam, um rugido ensurdecedor encheu o ar. O calor intenso e a fumaça espessa e sufocante tornavam a visibilidade quase impossível. Envolvida pela explosão, Lindis sentiu sua consciência escapar de seu corpo. Sua visão ficou turva e ela se viu em um lugar que nunca tinha visto antes. Ela estava nos pilares da criação ensino, um local antigo e místico cercado por imponentes colunas de pedra esculpidas. Cada coluna foi adornada com padrões e gravuras elaboradas, refletindo a rica história e cultura da região. O ar ao seu redor pulsava com uma energia que parecia reverberar através de seu próprio ser. Ao observar a cena diante dela, ela percebeu que o mundo estava consumido pelo caos. Um Mega Charizard X, seu corpo uma imponente combinação de preto e azul, suas asas abertas como as de um dragão e chamas saindo dos cantos de sua boca atingiram um dos pilares com um estrondo retumbante. O impacto enviou ondas de choque pelo solo, fazendo com que os outros pilares tremessem em resposta. Ao cair, o Mega Charizard X lançou uma Pokébola de sua boca. A bola se abriu, revelando um Pikachu ferido que mancava para frente, com o pelo yellow chamuscado e o pequeno corpo machucado. O Pikachu se moveu em direção a uma figura que Lindis não conseguia discernir, mas ela percebeu que era um adolescente no final da adolescência, sentado em posição de lótus. Uma misteriosa corrente vermelha do destino circundava a cabeça do adolescente como uma auréola, brilhando e lançando um brilho misterioso na penumbra. Cada elo da cadeia parecia ser formado por energia sobrenatural, pulsando com uma intensidade que sugeria uma conexão profunda com as forças desconhecidas que governavam o universo. O Pikachu ferido, com sua determinação inabalável apesar da dor, bateu a pata contra uma bolha de aura que envolvia o adolescente. A esfera protetora parecia ser feita de energia impenetrável, resistindo às tentativas desesperadas do Pikachu de romper. Implacável, o pequeno Pokémon continuou a atacar a barreira repetidas vezes, suas patas ficando gradualmente ensanguentadas e em carne viva devido ao ataque implacável. Pica! A cada golpe, os gritos desesperados do Pikachu ecoavam pelo ar, carregando o peso de sua preocupação e angústia pelo adolescente preso dentro da bolha. A intensidade de suas emoções reverberou no ar ao seu redor, manifestando-se em pequenas faíscas que dançavam e estalavam com vida própria. Pica! A voz do Pikachu tremeu ao implorar ao adolescente para parar o que quer que estivesse fazendo, para se libertar das forças que o mantinham cativo e ameaçavam consumi-lo completamente. A respiração de Lindis ficou presa ao testemunhar o insondável. A própria realidade parecia fraturar-se e desmoronar-se em torno da adolescente. O mundo familiar desintegrando-se em partículas que desapareciam no éter. Em seu lugar surgiu um limbo vazio, uma vasta e infinita extensão de nada, desprovida de cor, som ou qualquer outra experiência sensorial. Esse vazio era um reino misterioso e perturbador que parecia existir fora dos limites do tempo e do espaço. Estendeu-se pela eternidade, engolindo qualquer aparência do mundo que Lindis conhecera. Enquanto ela olhava para o abismo, uma sensação arrepiante de desorientação e insignificância tomou conta dela. Um lembrete gritante de quão frágil era realmente o tecido da existência. A escuridão impenetrável do vazio parecia pulsar com uma energia que era ao mesmo tempo antiga e insondável, como se fosse uma força primordial que sempre existiu além do véu do mundo mortal. Quanto mais Lindis olhava para o vazio, mais se sentia atraída para ele, como se o próprio vazio a estivesse acenando, sussurrando segredos que a humanidade nunca deveria compreender. E ali, no coração do vazio, Lindis teve uma visão que mal conseguia compreender. Uma criatura divina elevava-se sobre tudo, sua forma era uma magnífica demonstração de poder e graça incomparáveis. Seu corpo, uma magnífica fusão de tons dourados e cinza, era adornado com vários símbolos e marcas que sugeriam sua onipotência e sabedoria antiga. O padrão circular e rodopiante que abrangia seu corpo pulsava com luz etérea, lançando uma aura celestial ao redor da divindade que parecia irradiar energia cósmica.
100 membros que se estendiam de sua forma central pareciam ser feitos de uma substância que não era metal nem carne, e irradiavam poder puro, cada um preparado para acomodar os elementos ou moldar a realidade conforme seu capricho. Seu rosto, ao mesmo tempo sereno e severo, testemunhava incontáveis milênios de existência. Seus olhos aparentemente guardavam o conhecimento de todos os segredos do universo. Os chifres que adornavam sua cabeça lembravam os galhos de uma árvore antiga, torcendo-se e alcançando o céu como se quisessem perfurar os próprios céus. Parecia incorporar a própria essência da criação e da destruição, um testemunho do potencial ilimitado da vida e do destino inevitável de todas as coisas. Sua própria presença parecia vibrar com uma energia que ressoava através do vazio, uma força primordial que conectava cada ser vivo à misteriosa estrutura do cosmos. Enquanto Lindiz estava na presença deste ser supremo, uma sensação de admiração e admiração tomou conta dela. Embora sua vida estivesse se esvaindo, a lembrança dessa visão extraordinária permaneceria gravada em sua mente até seu último suspiro, quando ela ouviu o garoto murmurar: Arceus. Em meio às ruínas fumegantes, uma figura se mexeu. Redborg, vivo mas gravemente ferido, lutou para ficar de joelhos. Seu corpo era uma tapeçaria de queimaduras de primeiro grau, e sua presença outrora imponente havia sido reduzida a uma concha lamentável. Quando ele se levantou cambaleando, os restos de sua máscara de carne se soltaram, revelando o rosto torturado por baixo. Quando os restos carbonizados da máscara facial de Redborg caíram, um suspiro teria escapado de Lindiz se não fosse por ela a pequena inconveniência da morte. Ali sob a máscara, o semblante do homem que ela conhecia como Redborg havia desaparecido. Em seu lugar estava um rosto que Lindiz teria reconhecido muito bem, embora ela não estivesse mais presente para reagir a ele. O rosto de Blaine, o líder de ginásio da Ilha Cinnabar, e um renomado pesquisador Pokémon. A revelação da identidade de Blaine teria abalado os próprios alicerces do que Lindiz acreditava sobre seu inimigo. Blaine, um homem que ela admirava por seu conhecimento e dedicação aos Pokémon, sempre se disfarçou de Redborg. A verdade estava agora tão obscura quanto o ar ao redor deles, denso de fumaça e poeira. Blaine ou Redborg, ou qualquer nome que ele usasse agora, ficou de pé cambaleando com ferimentos graves. O peso de seu engano caiu sobre ele como o colapso das paredes da instalação, mas o fogo que sempre o moveu ainda ardia, mesmo diante de tamanha devastação. Semanas depois, o dia de neve era pitoresco, as ruas cobertas por uma manta de pó branco que brilhava à luz pálida do sol. Damian andava pelas ruas de cabeça baixa e com as mãos enterradas nos bolsos. Ele olhou para as poucas moedas em sua mão, o metal frio penetrando em sua pele. Ele quase riu de si mesmo, pensando que talvez pudesse economizar dinheiro suficiente para conseguir um Pokémon inicial, mas seu destino era ser um ninguém neste mundo. Enquanto caminhava, ele ouviu um som vindo do fundo da rua. Foi um som fraco e lamentável, mas mesmo assim chamou sua atenção. Ele se virou e caminhou em direção ao som, sua curiosidade levando a melhor sobre ele. Ao virar a esquina, ele viu algo que mudaria sua vida para sempre. Lá, encolhido em um pequeno beco, estava um Charmander desnutrido. A pequena criatura tremia, seu corpo era magro e fraco. A chama de sua cauda tremeluziu, quase invisível através da espessa camada de neve que cobria seu corpo. Damian sabia naquele momento que seu destino não era ser ninguém, mas sim ser alguém. Ele pegou o último pedaço de pão que tinha para a refeição do dia e chamou o Charmander. Olá, garotinho, disse ele, sua voz gentil e gentil. Está com fome? O Charmander olhou para ele, seus olhos estavam arregalados e esperançosos. Viu o pão na mão de Damian e seu corpo tremeu de antecipação. Damian jogou o pedaço de pão na direção do Charmander, que o comeu ansiosamente. Enquanto o Charmander comia, Damian se apresentou. Meu nome é Damião, ele disse, estendendo a mão. O que é seu? O Charmander olhou para ele, seus olhos estavam arregalados e curiosos. Pareceu considerar as palavras de Damian por um momento antes de balançar a cabeça, como se dissesse, sim, estou com fome. Damian sorriu, sentindo uma sensação de calor se espalhar por seu corpo. Ele sabia que esta pequena criatura mudaria sua vida para sempre. Você quer vir comigo? Ele perguntou, estendendo a mão. Eu cuidarei de você e garantirei que você nunca mais sinta fome. O Charmander olhou para Damian e por um momento Damian viu o rosto de Lindiz nos olhos do Charmander. Pareceu entender e balançou a cabeça novamente, desta vez com mais convicção. Parágrafo MAC. É impossível escapar de um Chandelure até que ele seja derrotado, e a maioria dos Pokémon fica com muito medo de fugir de um Crobat depois de encontrar seu olhar. E ainda assim esses dois Pokémon são insignificantes em comparação com o terror de Ariados, pois pelo menos eles podem ser vistos e atacados após capturarem suas presas. Ariados, porém, ataca do nada. O lodo que Ariados cospe é tão fino que pode até atacar de dentro de uma Pokébola fechada. A substância pegajosa pode ser enviada a mais de 500 pés com uma mira precisa, o que não é pouca coisa para um Pokémon do tamanho pequeno de Ariados, e é direcionada para a parte de trás das pernas para dificultar a rotação ou para trás delas para criar uma barreira, e cortou o caminho para recuar. Os treinadores devem ser especialmente cautelosos ao encontrar Ariados selvagens. O slime de Ariados é ilegal na Liga Pokémon porque é impossível detectar quando o slime foi disparado e os ataques de banco são ilegais no jogo padrão. A única regra reconhecida pelos Ariados selvagens, porém, é a regra da selva, matar ou ser morto. O lodo interfere na capacidade de um Pokémon retornar à sua Pokébola. Eventualmente pode ser eliminado, mas não em uma batalha de vida ou morte. Muitos jovens treinadores perderam seus primeiros Pokémons dessa forma, depois de se aventurarem muito longe na Floresta Ilex. Geralmente acredita-se que as paredes do ginásio Fuchsia são feitas de lodo de Ariados, e há rumores de que a ascensão de Koga Elite Four o envolveu usando esta técnica contra Agatha para assustá-la e fazê-la se render. Agatha, protetora de sua imagem, afirma que renunciou por vontade própria. Capítulo 340.
Ponto de vista de Austin. O céu noturno sobre a cidade era uma tela azul marinho, salpicada de estrelas, enquanto eu estava sentado na varanda tomando meu café quente. Meu cabelo comprido, antes despenteado, agora penteado e bem cuidado, cortesia de Yellow e Green, contrastava fortemente com meu antigo eu. Usei uma jaqueta de couro preta sobre uma camisa branca, com calça jeans escura e botas. Enquanto estava sentado, meu olhar fixo na tela do laptop ao meu lado, exibindo uma imagem de Giovanni, o temido líder da equipe Rocket, ao lado de seu filho de 3 anos, Silver. Giovanni, vestido com seu terno preto característico, era alto e imponente, com o cabelo escuro bem penteado e a expressão estoica. Silver, com seu cabelo ruivo selvagem, olhou para o pai com olhos arregalados e curiosos. Não pude deixar de suspirar ao me lembrar das gravações de Lindis. A região de Orre. Equipe Cifer. Doutor em Aura Negra. Se eu não tivesse feito essa conexão, estaria legalmente com morte cerebral, mas nunca em minha imaginação mais louca. Pensei que a equipe de vilões de Pokémon Colosseum e Gale of Darkness estivesse conectada à equipe Rocket. Pelas poucas informações que consegui reunir na internet e nos arquivos da equipe Rocket, a equipe Cifer foi a razão da grande guerra da qual Surge fez parte, com a guerra terminando quando um Pokémon lendário desconhecido, Victini, que presumi ser de Pokémon Black e White, bombardearam toda a região de Orre. Não vou mentir, isso me assustou quando li. Continuei folheando os arquivos quando me deparei com algo chamado Missigno. Engolindo em seco, cliquei na pasta e encontrei vários artigos de pesquisa e descrições desse Pokémon misterioso. Os artigos descreveram Missigno como uma criatura bizarra com uma relação simbiótica com a própria realidade, desafiando qualquer explicação e aparentemente impossível de estudar devido à sua natureza enigmática. Ao me aprofundar nos arquivos, encontrei um vídeo que despertou minha curiosidade. Mostrava um esqueleto de Aerodactyl sendo injetado com algum tipo de gosma sangrenta. No momento em que a substância fez contato, o esqueleto do Aerodáctilo começou a se mexer, os ossos se mexendo e chacoalhando como se estivessem ganhando vida. O vídeo foi interrompido abruptamente pelos gritos dos cientistas. Meu coração disparou enquanto tentava compreender o que acabará de ver. A existência de Missigno e a sua ligação a esta experiência horrível deixarão-me com ainda mais questões, mas uma coisa era certa. Os esquemas sinistros da equipa Rocket iam muito além do que eu tinha inicialmente imaginado. Enquanto eu continuava a vasculhar os documentos de pesquisa de Missigno, descobri um detalhe assustador. A misteriosa gosma sangrenta usada para reanimar o esqueleto do Aerodactyl era uma amostra retirada de algo chamado Projeto Eve. Minha curiosidade foi despertada e decidi me aprofundar neste projeto enigmático. Enquanto procurava pelos arquivos do Projeto Eve, meu coração afundava a cada documento que encontrava. Em vez de trabalhos de investigação, descobri uma série de entradas mórbidas, cientistas que se tinham suicidado enquanto estudavam o Projeto Eve, e cartas de demissão daqueles que já não conseguiam suportar o fardo do seu envolvimento. A atmosfera ficou pesada à medida que me aventurava ainda mais nesse abismo digital. Enterrado nos arquivos, me deparei com um documentário de Miyamoto, a mãe de Jessie. Meu pulso acelerou e, sem hesitar, cliquei no vídeo. Quando começou a tocar, eu não tinha ideia de que o que estava prestes a testemunhar me encheria de uma sensação avassaladora de medo e ansiedade. O vídeo começou com imagens tremidas e granuladas de uma floresta iluminada pela lua. O ar estava denso com uma tensão palpável, e o silêncio perturbador era quebrado apenas pelo uivo distante de criaturas noturnas. À medida que a câmera fazia uma panorâmica, tive vislumbres de cientistas escondidos entre as árvores, com os rostos magros e assombrados, como se escondessem um segredo terrível. A câmera focou em Miyamoto enquanto ela falava. Seu rosto estava pálido e seus olhos arregalados de terror. Com uma voz histérica, ela exclamou: encontramos o Deus do Nascimento e tenho algo para lhe contar. Deus tem filhos. A emoção crua em sua voz causou arrepios na minha espinha. Green estava no apartamento quando de repente ouviu sons de quebra vindos da varanda. Preocupada, ela correu para fora para ver o que estava acontecendo. Seu coração disparou quando viu Austin curvado, vomitando violentamente em uma lata de lixo. O laptop estava quebrado no chão, quebrado sem possibilidade de reparo. Austin, ela gritou, sua voz cheia de preocupação. Ela correu até ele e colocou a mão gentilmente em suas costas, tentando proporcionar algum conforto. Seu corpo tremia a cada vômito, e Green não pôde deixar de sentir uma mistura de preocupação e medo. O que aconteceu? Você está bem? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Austin, ainda se recuperando das imagens horríveis que viu no vídeo, lutou para falar. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam cheios de um terror profundo e perturbador. Eu encontrei uma coisa, ele conseguiu sufocar entre respirações ofegantes. Algo terrível. O coração de Green se apertou quando ela olhou para o laptop quebrado, percebendo que tudo que Austin havia descoberto devia ser realmente horrível. Ela ficou ao seu lado, esfregando suas costas em uma tentativa inútil de consolá-lo. Horas mais tarde, Austin sentou-se na varanda perdido em pensamentos, enquanto Green sentou-se ao lado dele. O céu noturno acima deles era uma rica tapeçaria de estrelas. A paisagem urbana abaixo era uma mistura hipnotizante de luzes neon e sombras escuras. O ar estava fresco, trazendo o cheiro da cidade e o zumbido distante de sua vida. Green estava vestida com um cardigã marrom aconchegante, seu cabelo castanho preso em um rabo de cavalo simples e elegante. Eles ficaram sentados em silêncio. O único som era o gole suave do café de Austin misturado com os sussurros fracos da brisa noturna. Green estendeu a mão e pegou a xícara da mão de Austin, bebendo o café restante de uma só vez. Ele não pôde deixar de perceber que a vida dela como ladra deve ter reforçado seu hábito de comer e beber rapidamente. O som da xícara vazia sendo colocada de volta na mesa ecoou suavemente no ar frio. Green virou-se para ele, seus olhos verdes refletindo as luzes da cidade abaixo. Como vai? Ela perguntou suavemente.
Austin deu-lhe um pequeno e tranquilizador sorriso. Estou bem, só pensando, respondeu ele. Green assentiu com compreensão. Ela sabia que ele tinha seus próprios demônios para lidar, assim como ela. Ambos viram e experimentaram coisas que ninguém deveria suportar. Eles ficaram sentados em silêncio, observando a cidade abaixo, o som distante de carros e pessoas enchendo o ar como uma sinfonia suave. Austin não pôde deixar de sentir uma sensação de nostalgia ao pensar nos dias em que era criança e morava em Honolulu, onde ele e seu irmão sempre brincavam de contar carros de cores específicas. Ash, o que vamos fazer agora? Green perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. Bem, a agenda ainda é a destruição da equipe Rocket. Com Jesse e James ao nosso lado para nos conseguir armas e informações, estamos um passo mais perto desse objetivo. A voz de Austin estava firme, mas o peso da situação estava claro em seus olhos. Green sorriu com sua determinação, mas percebeu a expressão vazia que de repente cruzou seu rosto. O que está errado? Ela perguntou, preocupação em sua voz. Eu encontrei sua mãe, Austin disse calmamente. O quão? Os olhos de Green se arregalaram de choque. A equipe Rocket vasculhou o passado de muitas pessoas, incluindo seu pai. Agora você pode procurar sua mãe, explicou Austin, esperando que a notícia lhe trouxesse alguma felicidade. O corpo de Green tremeu quando ela perguntou em voz baixa. Você está tentando se livrar de mim? Claro que não, Austin respondeu, surpreso com a reação dela. Eu estava cumprindo minha promessa. Um silêncio envolveu os dois, tão pesado quanto a escuridão que os rodeava. O olhar de Green penetrou em Austin, implorando-lhe por honestidade. Ash, me diga a verdade. Austin, com o coração pesado, respondeu. É muito perigoso para você e todos os outros continuarem com esta missão, a preocupação estampada em seu rosto. Os olhos de Green brilharam em desafio quando ela o questionou. E daí? Você vai se livrar de Yellow, Pikachu e de todos os outros porque é muito perigoso? Sua voz estava misturada com uma mistura de frustração e determinação. Austin hesitou, pego de surpresa pela resposta dela. Green continuou com a voz decidida. Vamos passar por isso juntos, Austin. Chegamos até aqui e não vamos recuar agora. Mas e se você se machucar? Ele perguntou, sua voz tensa de preocupação. Você também pode se machucar, Ash. Você vai parar com essa perseguição? Não. Então, você acha que Yellow, Pikachu ou qualquer um de nós viveríamos sabendo que você está arriscando sua vida para ir embora enquanto permanecemos seguros? Obrigado, disse Austin, sua expressão suavizando. Oh, não se preocupe, depois de superarmos isso, você vai me pagar muito, acrescentou Green, estreitando os olhos enquanto agarrava o colarinho de Austin e o empurrava para mais perto dela, separando seus rostos a apenas alguns centímetros de distância. Austin podia sentir a respiração de Green em seu rosto enquanto ela continuava com um sorriso travesso. Você não vai se livrar de mim tão facilmente. Você já pagou pelos meus serviços e eu sou uma mulher de palavra. Austin sorriu e perguntou de maneira jovial. O dinheiro que eu lhe dei não foi uma compensação por apalpar você? Green fez uma cara inocente e perguntou. O que Yellow pensaria se ouvisse essa notícia? Austin percebeu os truques de Green e perguntou o que ela queria. Green respondeu que queria a lendária máquina de detecção de Pokémon que o Dr. Lindiz havia projetado e Austin recusou categoricamente. Quando Green estava prestes a dizer mais alguma coisa, a porta da varanda se abriu e Yellow gritou apressadamente. Austin, algo está errado com Charmeleon. A urgência em sua voz perfurou o ar parado da noite. Seu estômago afundou quando ele percebeu que o momento de alívio havia acabado. Parágrafo MAC. A descoberta de Crowbar há alguns anos por pesquisadores em Johto é mais notável pelo fato de ter demorado tanto para serem descobertos. Zubat e Golbat são conhecidos há muito tempo pelos treinadores de todo o mundo Pokémon, principalmente como pragas de cavernas, mas muitas vezes como camaradas tão amados quanto qualquer Bulbasaur ou Pikachu. E no entanto, apesar de o requisito da evolução ser simplesmente fazê-los felizes, nenhum deles jamais evoluiu. O sorriso de um Golbat parece mais uma careta dolorosa do que um gesto de felicidade, e esse mal-entendido acompanha os treinadores há milênios. Portanto, tornou-se uma sabedoria popular aceita que Golbat odeia atividades ao ar livre e prefere suas pokébolas e cavernas. Na realidade, o oposto é verdadeiro, pois os ancestrais de Golbat foram empurrados para cavernas pelos humanos. Da mesma forma, pensava-se que Golbat era incapaz de digerir pofins e era considerado feio demais para competições. Na verdade, eles amam seu gosto e gostam tanto de competições quanto de batalhas. Essa crença era tão aceita que quando o Crobat foi finalmente descoberto foi por acidente, quando um Golbat foi deixado do lado de fora, em um recinto ao ar livre, com uma pilha de pofins por perto. Ainda não se sabe muito sobre o Crobat, incluindo os efeitos desta evolução na saúde a longo prazo. Na verdade, alguns suspeitam que afinal, os pofins são ruins para eles. O que eles são notáveis é a inquietação. As asas de um Crobat são tão grandes que mal conseguem ficar em pé, nem são eficazes o suficiente para planar. Em vez disso, eles são agitados constantemente, com o Pokémon nunca parecendo se cansar ou parar, apenas pairando com aparentemente mais esforço do que o necessário para se mover. Mas quase sempre estão sorrindo, e seu sorriso parece felicidade. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.